Boa tarde, Mandrake Fest. Começando aqui a última mesa de domingo com o Pipoca e Nanquim, contando um pouco da sua história. Na minha extrema esquerda aqui, Alexandre Calari. Tudo bom? E aqui à minha esquerda, Bruno Zago. Obrigado. Inédito em Goiânia. Inédito em Goiânia, inédito. Obrigado por convidar, Vitor. Muito Fiquei feliz obrigado. com o convite. Fiquei feliz que deu certo também, né? Que ótimo. Eu estou extremamente mais feliz de recebê-los aqui. Que isso. A nossa feira, a gente teve um circuito de palestras que eu batizei de O Caminho do Livro. Caminho do livro. Então, a gente teve palestra com artistas que fazem a criação, seja roteiro, seja desenho. A gente teve palestra sobre desenho, design de livro. A última palestra que a gente estava tendo era sobre livrarias, então, sobre o caminho final do livro. E uma das partes importantes nesse caminho é a editora também. É. E eu queria que vocês comentassem um pouco dessa história da editora. Eu acho que vocês começaram também como no final da cadeia também, de indicar livro como É o verdade, a gente canal. fez o caminho inverso, né? Saímos de canal para virar editora. Isso. Normalmente, a editora produz seu canal para divulgar o seu trabalho, né? A gente viu uma brecha para virar editora por meio do trabalho que já era feito antes. Elas meio que começaram a produzir seus canais por nossa causa, eu diria. Teve muitas que Modéstia à parte. perceberam que dava para fazer também, né? É Aham. verdade, a gente mostrou isso também, Não, bacana. E como é isso? Como é trazer um livro, às vezes, fora do Brasil, para o Brasil? Queria que vocês contassem algumas coisas especiais. Na Argentina é assim, na Espanha é assim, nos Estados Unidos, Canadá é assim. E eu acho que o mais incomum vai ser mais interessante, vai ser o Japão, né? O Japão é Como mais é o difícil, Japão, sem dúvida, sem dúvida. Né? como é trazer isso para o Brasil. O Alexandre é quem faz os negócios. Primeiro, o nosso ponto de lança é o Alê, né? Que é ele que faz o contato com o licenciante, manda os e-mails, faz as propostas. Uma vez, claro, decidido entre nós três, que ainda tem o Daniel, né, que não veio aqui, decidido entre nós três que vai lançar, o Alê manda a mensagem. De todos, o mais difícil é o Japão, né, Alê? É o Japão, de longe. E Foi o que é sempre difícil? o mais difícil. Mas todo esse processo, na verdade, é um processo bastante trabalhoso e não tem caminho das pedras. Porque não é dizer que você já licenciamos 200 títulos, claro que você fica calejado e você já sabe como fazer a coisa, mas cada contrato é um contrato. Cada autor tem suas peculiaridades, suas particularidades. eh, então, teve momentos em que eu lidei, por exemplo, nosso primeiro livro, Espadas e Bruxas, eu lidei diretamente com o autor, o Esteban Maroto. Nós temos livros que a gente lida com agentes. Nós temos livros que a gente lida direto com a Editora de editora. fora, né? Eu lidei até com um advogado cobra de Hollywood quando a gente lançou A Profecia. Então, um advogado casca-grossa de Hollywood das estrelas, e foi com ele que eu lidei. Mas ele atravancou o processo, no fim das contas ele saiu, não foi? Ele atravancou o processo, o autor ficou Teve pé que da entrar, vida, né? e no final das contas, já no segundo momento, o próprio autor assumiu, mandou um outro agente, enfim. Mas cada processo é um. Agora, quando a gente fala de Japão, só para responder a sua pergunta, o que é difícil, tem uma questão cultural envolvida. É, a gente, quando eu falo a gente, o Ocidente, culturalmente a gente é muito diferente deles. Leva um tempinho até você aprender a lidar. O Japão é um lugar que não se impressiona com números que a gente tem para oferecer aqui. Então, não é com mais dinheiro que você compra as benesses do mangá. Você não vai virar e falar assim, olha, a, então a minha tiragem não vai ser de 1.000 cópias, minha tiragem vai ser de 10.000 cópias, minha tiragem vai ser de 20.000 cópias. Isso não vai fazer diferença para eles. Porque a tiragem deles lá é uma tiragem de 300, 400, 500 mil cópias. Então, não é isso que vai impressionar eles. É outro lado que
impressiona, Ele entende? quer saber se você vai tratar bem o material dele. Isso. E você quer mostrar para ele, sim, eu vou. Mas ele não deixa você mostrar isso, né? Ele não deixa você nem chegar nessa etapa do, não, eu vou tratar bem o seu material. No nosso início, a gente ficava entre a cruz e a espada, porque quando conseguia um contato de uma pessoa que respondia, ele falou assim: olha, ok, você está me apresentando aqui, todos esses livros vocês publicaram, tal, mas qual mangá você publicou? Não, não publiquei nenhum ainda. Espero que o seu seja o primeiro. Aí ele fala: "Bom, depois que você publicar um mangá, você conversa comigo." Só que na medida que todos falam a mesma coisa, Vira o meme, né, do estagiário, né. fica meio difícil Tem você que ter publicar um 18 anos, mangá. mais 5 de experiência. É, né. Aí é isso que deu. O mangá é assim. A gente conseguiu virar isso quando nós lançamos o Giro Taniguchi, né? O Guardiões do Louvre. Que aí a gente conseguiu via um licenciante da França. E aí, quando a gente chegou neles, falou: não, a gente já lançou um Giro Taniguchi. A gente lançou um quadrinho aqui, um mangá. Aí os primeiras editoras de lá começaram a dar bola pra gente. Opa, então tem um mangá. E hoje a gente já tem vários outros Mas na eu, editora. eu não quero dar a entender que o japonês é difícil e ele é complicado. Não é isso, de forma alguma. Tem uma questão de entendimento cultural e tudo, existe, claro, mas eles gostam de tudo muito, muito, muito certinho. Todos os pingos nos is. Eles não estão acostumados a lidar com flutuação da moeda, que nós estamos aqui. É difícil explicar isso para eles. Você fecha um título hoje, você precifica ele hoje para ser lançado daqui a um ano, mudou tudo, né? O dólar, sei lá, era 4,50, pulou para 5,50, ou 6. Ou então o papel subiu. A gente sabe qual é a situação no Brasil, só que é difícil explicar isso para eles. Então, nesse momento, a gente tem alguns bons agentes que nos ajudam nesse sentido, né? Que conseguem fazer um bom meio de campo e tal. E quando o japonês ele acaba sendo muito meticuloso, que é o que o Bruno falou. Eu quero saber como você vai tratar o meu produto. Porque no passado, nós tivemos vários problemas com isso. Editoras que cancelaram títulos no meio do caminho, É, editoras que publicaram não, sem aprovar. não aprovava, É. não pagava, teve editor que foi processado aqui no Brasil, quem sabe histórias dos bastidores. Isso tudo foi literalmente queimando o mercado brasileiro. A ponto do japonês falar assim: olha, Um queria risco, né. muito que meu quadrinho tivesse sido publicado lá, mas não vou publicar. Sabe? Não vou publicar com vocês porque a confiança foi perdida. E um trabalho mais sério que foi sendo feito recentemente eu falo, sei lá, nos últimos o quê? Uns 15 anos, pelo menos, Bruninho, Acho que sim, sim. por aí, foi recuperando, não só pelo Pipoca, claro, por todas essas grandes editoras, a Panini, a JBC e tal, foi recuperando a nossa imagem ao ponto que a gente está hoje. Tem muito daquilo também. A galera fala: ah, o Bruno, lança um Akira Toriyama, né? Do Dragon Ball. Eu até gostaria, mas é muito difícil também, porque uma vez que eles têm a parceria com a Panini, para eles é melhor seguir com a Panini até o fim, com todos os Akira Toriyama. Então eles também têm isso. Ó, eu abraço uma casa editorial. Diferente muitas vezes de um americano ou um europeu. E eles falam assim: ah, beleza, você quer lançar o, sei lá, o Blueberry, não me importa que outra editora vai lançar o Juventude de Blueberry. Muitas vezes, não é todas as vezes, mas Uhum. acontece isso. Tanto que tem Bouncer, né, saindo começo por uma editora, o fim por outra. Isso. Isso acontece, tem Bonelli, por exemplo, Tex, você vê saindo pela Panini e pela Mitos, Pelo 85, pela 85. Então, Bonelli também tem isso. Então, cada licenciante tem a sua particularidade, Forma né? de trabalhar. Tem a sua forma de trabalhar, exato. Você comentou sobre o japonês não entender, sobre essa questão de flutuação do dólar. O americano entende melhor isso? Eu imagino que também é um entende, pouco difícil. entende. Sim. O americano entende melhor, o europeu entende melhor também. Eles ficam É, até felizes, né? Porque é mais subiu o preço do dinheiro. gibi, é mais dinheiro para ele. Porque, por exemplo, você vai fazer um contrato, é o que ele falou, eu faço contrato hoje, em maio de 2024. Eu não vou lançar em maio de 2024, tampouco em junho, julho. Provavelmente eu vou lançar isso em maio de 25. E aí eu faço no contrato, vamos supor que nós estamos falando de um gibi que o preço dele seria R$ 89,90. Só que quando chega no ano que vem, já é impossível eu cobrar R$ 89,90. Eu vou ter que cobrar R$ 99,90. Aí eu vou virar para o americano e falar: ó, eu vou ter que cobrar R$ 99,90. Aí você vai
pagar os royalties em cima de R$ 99,90. Para os caras é jogo. O que não pode acontecer é você precifica ele por R$ 89,90 hoje e ano que vem você quer lançar ele por R$ Aí 79,90. não dá. Aí o Porque ele cara vai, aí você aí vai o cara pagar vai falar, menos. Ué, poxa, mas como? Ele não foi isso que combinou. Você me engabelou no não contrato foi e isso tal. Aí não combinado. pode. O contrato é feito na hora ali. E o japonês, mesmo subindo para cima, que não dá para subir para baixo também, mas mesmo subindo, Ele questiona. ele questiona, mas por que você está subindo? Qual é que é? É louco, né, cara? Ele entende como um movimento incomum, né? Incomum. Incomum na mente dele, e aí é uma pressuposição minha, ele pensa assim, poxa, mas por que você está subindo? Né? Qual é o motivo de você estar subindo? Você quer ganhar mais dinheiro em cima? É isso? Já não está ganhando o suficiente? Né? Porque eu imagino que possa se passar isso pela Não, e cabeça. deve passar também aquela coisa, ó, então pera lá, se você falou que vai subir R$ 10, então quer dizer que você lá atrás me colocou menos no contrato para me pagar menos de advance? Aí fica essa confusão, aí você tem que Uhum. explicar. Hoje em dia a gente já tem que explicar logo de saída, né? Sim. Olha, pode acontecer de ter uma variação, e já deixa isso Hoje em dia eu já conversado. prevejo no contrato Já isso. prevê até subir até Aham. uns 5%, Sim, tem né? Subir um pouquinho, não tem percentual previsto, mas tem a flutuação flutuação. prevista e fica claro que no momento que você for acertar os royalties, essa diferença vai ser abatida, é isso. Porque quando você vai fazer um contrato, galera, funciona assim: você vai fazer um contrato de um quadrinho, você tem que falar de cara nesse contrato quantas cópias você vai fazer e quanto você vai cobrar por cópia. Então, sei lá, eu vou fazer 5.000 cópias a R$ 79,90. Aí você vai multiplicar 5.000 vezes R$ 79,90 igual X. Esse X ele vai ganhar 8%, 10%. Esse é o valor que ele vai ganhar. E aí você não vai pagar isso tudo de uma vez. Você tem que pagar uma entrada, um sinal, o famoso sinal, sabe? Tudo tem sinal. Você vai fazer uma obra, você vai fazer um reserva de uma chácara, uma coisa, você tem que dar um sinal. Você tem que dar o sinal, a gente chama de advance. Aí ele fala, eu quero, sei lá, 50% do valor total no advance. Eu sempre tento pagar 30, nunca consigo. 30%. Já teve editora que cobrou 100%. Já. Ou não tem negócio, a gente tá bom, então vamos nessa, 100%. Mas o ideal é você pagar um pouquinho e depois, conforme vai vendendo, você vai fazendo mais e mais O acertos. famoso parcelado. Isso, você parcela em 12 vezes a perder de vista, assim, e vai pagando. E aí você vê, quando você sobe o valor de capa, você reajusta tudo isso. Então logo ele vai ganhar mais. Contudo, ele ganhou menos no advance, naquele primeiro acerto lá, que o preço de capa era menor. Uhum. Mas pode acontecer devido a essas Aí flutuações que o Ale ele te falou. questiona, né? Aí é onde ele exato, é onde ele te questiona. Vou trazer outro assunto também. O que vocês pensam e falam assim: "Ah, esse material é relevante para apresentar nesse momento para o Brasil"? Aham. Como é o norte, mais ou menos, do Pipoca e Nanquim, além do que você comentou, os 3 têm que gostar. Uhum. Tem alguma coisa que você fala assim: "Não, isso aqui compensa passar na frente, porque é o momento ideal de apresentar isso"? Ou esse aqui pode esperar um pouco? Os 3 gostar já é um norte ideal, porque nós temos 3 gostos bem distintos e a gente tem pontos de intersecção nesses gostos, né. É verdade, é verdade. Então, mas, são 3 gostos bem distintos. Então, se os 3 batem o olho e falam assim: "Isso vai dar jogo", a gente já sabe que é um produto vencedor logo de cara, né. Então, pô, os 3 gostaram, então não tem mais discussão. Mas aí tem outras questões também, né, que é o que você comentou, tem títulos que a gente acha que são mais relevantes, que a gente tem coisa que a gente quer lançar desde o início da editora e até hoje não saiu, É. né. Ou Porque que tá saindo agora e a gente tá tentando lutar desde, tipo, o Eternauta, que a gente conseguiu licenciar para agora, mas tá desde o começo é, nós estávamos tentando. No caso do Eternauta, você acha relevante segurar para coincidir com Com a uma série, série, é relevante, claro. ou você já mas pensa: no caso do Eternauta foi uma coincidência, foi uma fortuita coincidência, "Não, bacana"? porque se a gente qualquer momento que a gente tivesse pego esse Tendo série ou quadrinho, não, eu a lançava gente ele. teria lançado. Eu teria lançado. É, Não, certo. Aí se não tivesse série, você já teria antecipado ele ou Não, nesse não? caso a gente tá Tá no produzindo ele time. ainda porque ele é difícil, mas sem dúvida, no se você caso puder, vamos supor, eu vou lançar agora em agosto, pô, mas outubro vai ter a série, pô, segura um pouquinho, É. é melhor, no sabe, é caso do melhor. Eternauta em particular, foi um pedido até do espólio dos autores. Tá
tentar coincidir com a série, né? Não, vamos lançar junto e tal. Mas a gente está lançando agora a coleção Crepax. Crepax é um cara que a gente ventila desde o início da editora, porque a gente quer ter todos os grandes mestres no nosso catálogo. Nem que seja um títulozinho, mas a gente quer ter, É. né, de alguma forma. E o Crepax aqui no Brasil, como você enxerga? Assim, que foi um mestre que passou um pouco despercebido pelo mercado, Teve seus assim. trabalhos aqui, mas nunca foi um case, né, É, digamos dessa forma, né. A gente está querendo fazer pelo Crepax a mesma coisa que a gente fez pro Blueberry. E hoje em dia todo mundo já sabe quem é o Blueberry, todo mundo já sabe, pô, Blueberry, um dos melhores quadrinhos da história e tal, não sei o que lá. E mas ninguém nunca tinha lido o Blueberry. Fazia Tinha 30, lido aquele comecinho lá. quem é da minha É época, verdade, né? quem é da sua época. Fazia 20, 30 anos que não era publicado aqui e tal. Então a gente está tentando fazer a mesma coisa, né? A gente vai lançar agora, só para falar desses quadrinhos grandes, a gente vai lançar o Battle Royale agora também, um quadrinho grande, tal, mas tá fora de catálogo, Mangá, né, esse mangá. 15 anos fora de catálogo, por aí, Saiu em 2007 no Brasil. 2007. Daqui a pouco uma década fora de... É, Não, já já mais de uma faz década, mais de uma década, 2017 fez uns 10 anos. então 15 anos fora de catálogo. Aí você pega aí toda uma geração que não sabe o que é, escuta, Caraca, 17 anos fora de catálogo. mas quem leu, É. né? Quem leu é quem comprava naquela época, quem foi atrás de sebo, tal. Pá, Então, a gente pega esses quadrinhos que são muito grandes e que a gente entende que não pode estar fora de catálogo. E a gente fez isso com muitos. A gente fez isso com Incal, a gente fez isso com Moonshadow, com Druna. São trocentos quadrinhos aí que são gigantescos e que, por um motivo ou outro, ficou perdido aí no limbo. existem 3 formas a gente escolher um gibi. 3 formas. A gente gosta muito daquele gibi e quer lançar porque a gente queria muito isso na coleção. Então, pô, queria Eternauta na coleção, vamos correr atrás. 2, o licenciante nos oferece um gibi que às vezes a gente não estava de olho, veio uma oferta do licenciante e a gente, nossa, espetacular isso. Aconteceu agora com A Estrada, por exemplo, do Manu Larsenet. Antes mesmo do gibi ser anunciado, foi nos ofertado. Aí você vai deixar passar? Não tem como. Você olha aquilo e fala, uau, é incrível, vamos pegar. Aconteceu com a Bomba também. Não, A Bomba, não foi? o A Bomba foi a terceira situação, que um de nós só descobre e oferece para os outros. Se não me engano, a Bomba eu vi primeiro e falei para vocês. E acontece às vezes do Ale ver um primeiro falar para nós, o Daniel ver um primeiro e falar para nós. Então tem isso, tem a vontade dos 3 coincidindo logo de início, um convencendo os outros e o licenciante nos oferecendo. Acontece que quando o A Bomba, quando eu falei para os meninos, pô, eles amaram, não tem como não amar, a ideia é ótima. Fomos atrás e deu certo. Às vezes acontece de eu oferecer um negócio e os 2 olhar para mim e falar: "Você tá louco, cara. Tá louco, isso aí não vai vender não, olha que coisa horrorosa, tal". E aí é E, bom porque às vezes você tá sozinho, você acha que tudo que você pensa é uma boa ideia. E não é, vamos conver é bom você ter 3 sócios por isso. Vamos supor vamos supor só sou eu e o Ale. Eu falo: "Ale, vamos lançar", e o Ale fala: "Não", eu vou falar: "Como não?". Aí ele: "Mas como sim?". Pô, mas como não? Você tá me tirando? Você tá desmerecendo minha indicação? Aí eu olhei, mas você tá tentando diminuir minha opinião? Já dá o conflito. Você tem o Danielzinho na jogada, equilibra. É o outro falando sim, é o outro falando não. aham. E aí é bom ter esse tripé. E aí, se os dois falam não, o outro fala, pô, então, às vezes a minha ideia realmente não é E, boa. e também tem a questão que é o seguinte, a gente tenta ser, em termos de temática, a gente tenta ser bastante democrático no Pipoca dos títulos que a gente escolhe. Então, nem tudo é para ser revolucionário. A gente nunca perde de vista a questão do entretenimento, por exemplo. Então, pô, não dá para você lançar, até poderia ser possível ser uma editora que só lança título que nem o Incal. Mas a gente quer lançar um Tartaruga Ninja também. A gente quer lançar um Máscara, Mas eu É. não sabe? entendi. Tartaruga Ninja, o máximo não é revolucionário também? Não, mas tipo, Também são, também são. mas você entendeu? A questão Você do entendi. comics e tal, e não sei o que lá. Então são os quadrinhos mais massa velha, mais Aquele curtição e Power Rangers tudo. Tartaruga Ninja que a gente lançou agora, um É, crossover mega divertido. a gente ama tudo, sabe? A gente sabe que o peso de um Shadow é um e o peso de um Power Rangers e Tartaruga Ninja é outro. Eu entendo isso, né? Mas a gente quer lançar também, porque a gente quer curtição, sabe? A gente quer que todos os públicos
que de todos os gêneros curtam, E nem sempre né? você tá afim de ler um Shadow. Exato. Às vezes você tá afim de ler outra coisa. É que Não, nem e o série de quad TV, e o filme. quadrinho é para vários públicos também, Isso, é. e como editora tem que alcançar o máximo de público possível. Possível. Exatamente. Então esse é um fator importante. Agora, o Mushedon, que é um clássico, é é um dos grandes mestres, eu acredito que ele está esgotado. Não. Esses Ó, ó, grandes ó, mestres ó, ó. Tá em pré-venda a reimpressão. ah, então Peguei. essa é a minha pergunta. Os grandes mestres, eventualmente sempre terão uma reimpressão? Ah, sim. Tem alguns gibis que sempre tem que estar em catálogo, né? O Incal mesmo. Uhum. Tá esgotado o 1 agora. Tem só o antes e o Incal, o antes do Incal e o Incal final. Mas não podemos deixar o Incal esgotado. Vai ter que voltar. Uma hora tem que voltar, sabe? Tem título que sim, vai voltar. Eventualmente, a gente vai sempre relançar. Mushadow, felizmente, voltou Uhum. novamente. Mas é complicado esse lance de reimpressão, cara. A reimpressão é o pesadelo de qualquer editor, eu acho, viu, cara? Principalmente se tratando de série. De série. É, Puxa vida, é. a reimpressão da série é difícil. Porque um Moonshadow, por exemplo, Um ah, volume. é um volume. Se você disponibiliza ele e vende pouco, tudo bem, pelo menos foi só um volume, né? Mas se você tem que imprimir uma série com 4, 5, 6 volumes, é difícil. Você tem E- que reimprimir o Tartaruga Ninja número 5, vamos supor. Só o 5. Como é que você Aham. vai fazer, né? É Hum. difícil, cara. É difícil. Porque você tem um estoque muito grande, né? E você tá já gastando muito dinheiro licenciando as obras inéditas, pagando gráfica das inéditas, e de repente você tem que pegar uma verba maior e pagar uma reimpressão naquele mesmo mês, e aí não sobra dinheiro às vezes naquele mês, e aí você vai colocar no teu estoque, e aquela saída da reimpressão não vai ser a mesma saída de um lançamento, e E aí, muitas vezes você não tem estatística para saber se essa pré-venda de uma reimpressão vai compensar de fato ou não. A gente já quebrou a cara com algumas expectativas erradas a respeito de sim, já reimpressões. quebramos. E aí você pensa, pô, mas faz tiragens menores, então. Então, felizmente, o Pipoca consegue fazer tiragens boas e grandes dos seus livros, o que permite a gente chegar num preço bem acessível para o consumidor final, O né? boas e grandes que o Alexandre está falando é 4, 5 mil. E tem editora que faz menos de 1.000, Sim, tem editor que né? faz menos de 1.000, Menos de 1.000. exatamente. Ainda assim, não são tiragens no nível de uma Panini. E, sei lá, um Demon Slayer, 70 mil cópias, sabe? Não é nesse nível ainda, né? Mas a gente consegue fazer isso. Aí você fala, pô, então pega uma reimpressão e faz 1.000 cópias. Aí não dá, porque o preço de capa daquele lá em particular vai fazer assim, né? Aí você não pode pular, sei lá, custava R$ 89,90, ele vai pular para R$ 159,90 no espaço de um ano. Aí ninguém Aí compra ninguém também, vem compra, e com pedrada. razão, né? Uhum. Então, você fica entre a cruz e a espada. Você não pode fazer uma reimpressão com 5, 6 mil peças, porque não vai ter isso de vendagem. Você não pode fazer uma com 1.000 peças, porque o preço de capa vai lá no alto. Né? Você não consegue estatísticas disso, que nem o Bruninho falou. E aí faz como? Tem bastante fã, né, que comenta pra gente por que não faz, então, via Catarse. Aí resolve o problema. Só que não resolve, não tem como. Porque Catarse é financiamento coletivo, né? Só que quando você vai colocar num Catarse, você tem que colocar por um preço, certo? Você não pode Você já cobrar. precifica e o seu Tem que, é uma reimpressão e já vem com o mesmo preço, seria o não, você tem que precificar ela. Então vamos supor, da outra vez, foi 100. não, eu imprimi 5 mil cópias e custou R$ 100. Dessa vez eu vou fazer, sei lá, 1.000 cópias. Então, para eu ter meu lucro, tem que cobrar R$ 200. Vamos supor. Então, eu tenho que cadastrar no Catarse esses R$ 200. De todo jeito, tem que cadastrar um preço lá. Certo. E esse preço é calculado em cima de uma tiragem pré-definida antes. Então, se o Catarse não alcançar aquele valor, me quebrei a cara também. E ainda tem os 13% do Catarse também. Então, E se o Catarse alcançar o valor e estourar, esse livro vai ficar com um cara superfaturado. Entende? porque ele poderia custar menos do que 200. Exatamente. Aí você não pode mais baixar o preço dele. Ele poderia custar menos. E aí tem a taxa do Catarse, que é 13%. E numa reimpressão, vamos supor, se a primeira tiragem foi 8%, a segunda vai de royalties, a segunda vai ser 10%. Porque o licenciante ele entende de forma correta que esse título foi um sucesso, está tendo uma nova tiragem, então, portanto, os licenciantes merecem um bônus a mais. Então sobe E não tem mais custos editoriais.
Pelo menos não tem mais, porque já É, tá e já tá feito esse aquilo, é um do né. motivo também É. de Que subir seria o o percentual. Advance já. Não, não, custo editorial é tipo fazer revisão, edição, capa, Tradução, tudo isso. tradução. O livro já tá traduzido, já tá O revisado, arquivo está pronto. o arquivo tá É, pronto. Vai ter um então, ajuste ali, talvez ou outro, então mas a segunda tiragem, quase sempre, eu diria que 99% das vezes, pula de 8% de royalties, de preço de capa, não de lucro, de preço de capa, para 10%. isso, é. E aí você bota uma taxa de 13 do Catarse, encarece ainda mais o produto. Então o Catarse, que é feito para viabilizar uma reimpressão, não viabiliza, porque você já tem que entrar lá com uma tiragem calculada, porque o preço de capa é definido em cima de uma tiragem. Então É, não isso, não isso tem é o que que muita fazer. gente não entende, né, quando pensa em termos de discussão de De mercado preço de livro, editorial e de preço e de tudo. Você tem um livro que custa R$ 100, é o preço de capa dele, né? 10% disso, entre 8 ou 10% disso, já foi para o licenciante. A editora vende o livro a 50, entre 40, 50 e 55% de desconto, né? Então vai ficar sobrando aí 45%, 35% do restante que você tem que pagar todos os custos editoriais, que nem a gente falou, tradução, revisão, copydesk, os seus funcionários, tem que pagar a sua estrutura, tem que pagar a gráfica, tudo tem que isso, pagar o estoque. tem que pagar estoque, tem que pagar correio, tudo isso dentro de uma fatia muito enxuta, né? Eh, Parece que é um negócio da lua, assim, e bem feito, ele realmente dá resultado, né? A gente é a prova disso, bem feito ele dá resultado, mas não é um negócio mágico que está todo mundo pensando que é e fácil de ser feito. É difícil, cara. O trabalho É. editorial começa antes de você lançar. Como é que vai ser o formato, qual vai ser a tiragem, é difícil definir essas coisas. Quando você define uma tiragem, a tiragem esgota rápido. Ou então você define uma tiragem, a tiragem dura anos. É difícil, cara. É São difícil. 2 problemas, né. São São dois 2 problemas. gigantes. Esgotar rápido é o problema, porque você fala, pô, deixei de ganhar. E deixou de fato, né? Às É. vezes, aí, por exemplo, o Borja, o nosso Borja esgotou muito rápido. Se tivesse Borja ainda aí, tava vendendo ainda, cara. Só que a gente, por que que a gente fez uma tiragem daquele tamanho? Ah, a gente já tinha o Rei Macaco do Manara de E a base, gente tinha um Incal, tinha o Incal de base, do então a gente fez um meio Jodorowsky. termo entre os Ah, dois. calculamos mal, foi muito melhor do E que a o gente esperava. Borja já Já tinha tinha saído no saído do Brasil. Brasil, Ah, então talvez tenha gente que não troque a coleção antiga pela nova. Aí beleza, calculamos a tiragem, esgotou Só que rápido, sumiu. esgotou rápido. Aí às vezes você faz o contrário, você calcula uma tiragem, sei lá, uma reimpressão, vai. Pô, tá todo mundo pedindo Druna, rapaz, vai bombar, vamos fazer uma puta reimpressão. E não vende do mesmo jeito que você imagina, sabe? Aí fica um tempão lá, Exato. estoque e tal. Vende metade da sua É, tiragem, aí você fala, puta, se eu tivesse feito, sei lá, 2.000 a menos, 1.000 a duas, menos, 1.000 a menos, 1.500, 2.000 a não menos, tava com problema na mão. não estava com problema de estoque, É, não estava é. sei o que lá. Não entra no estoque, cara. Quando eu vou no meu estoque, eu volto assustado. Eu falo, tudo isso eu tenho de livro pra vender, eu não vou conseguir. É muito, cara, é muito livro do estoque. Você fica até assustado. Dá medo. Eu evito ir, me dá gatilho. Eu evito ir no estoque. Como é que é? O que os olhos não veem, o coração não é. sente. É isso, cara, é isso. Você falou também da decisão de formato. Como que Formato. passa essa discussão de decisão de formato? É, Entre vocês, editores, assim, aham. por que que vocês escolhem: "Ah, esse título merece esse tipo de acabamento"? Como que vocês decidem, assim, É, ou vem alguma coisa imposta pelo licenciante? não, Raramente vem imposto. raramente vem. Às vezes vem, Pouquíssimas pouquíssimos vezes. casos. Mas o que acontece? Para nós é muito simples, porque a gente já tem uma missão bem clara na nossa mente, que é quadrinho para colecionador, né? Então, nós três somos colecionadores, a gente quer fazer um negócio que seja para este público-alvo do colecionador. Muito difícil um leitor eventual entrar. Quando entra é ótimo, maravilhoso, mas acaba que não vai acompanhar tanto quanto o colecionador mesmo. Então, uma vez que essa é a nossa missão, então você toma o formato original como base para o seu. Então, se lá fora tem formato grande, a gente vai tentar fazer o formato grande. Se lá fora tem formato menor, fazer formato menor. E sempre o mais próximo possível do original. Nem sempre dá também. Por quê? Você tem lá, vamos supor, um exemplo aleatório. Blueberry, vai. Supondo que lá o formato de Blueberry seja 31 por 20 alguma coisa.
Aí você vai na gráfica e você orça. Aí o cara fala assim, ó, Pipoca e Nanquim, se vocês diminuírem 1 centímetro, vocês vão ter uma baita economia. Sei lá, uma economia de R$ 20.000. Ô, louco, então vamos diminuir. E por que isso? Porque na gráfica, não sei se vocês sabem disso, é uma folha grande de 90 por 90 e você roda o teu livro lá. Então, quanto mais páginas você consegue encaixar dentro daquela folha, melhor. Significa que você vai usar menos folhas É o que se chama de aproveitamento do do papel. papel. E dependendo do lugar do mundo, essa folha tem um tamanho diferente. Porque você paga a folha. Então, se você não usa toda a folha, você Você- paga do mesmo É, jeito. Do e às mesmo jeito. vezes você fala assim, beleza, vamos supor, encaixou 2 páginas do Blueberry ali naquela folha. Mas se você diminuir meio ou 1 centímetro, encaixa uma terceira página. Então você vai ter 3 páginas em vez de 2 numa única folha, logo você vai gastar menos com papel. Uma economia, às vezes, de R$ 20.000, R$ 30.000, uma economia grande. Aí você fala, não tem cabimento, vamos fazer esse ajuste aqui. E aí, tudo bem, estamos falando de pequenos ajustes. E, Ainda tem fã que reclama. e aí, Diminuíram 30 milímetros do meu gibi. Ainda tem fã que reclama. e Mas é aí, por bem pequena a exemplo, diferença. utilizando também o exemplo do Blueberry, né? A gente sabe que o Blueberry lá fora, ele tem uns álbuns maiores, né? O álbum ele é maior que Apesar de ter saído originalmente no Magazine, que é o formato que a gente faz, Então, né? esse é o ponto que eu ia falar. Você chega lá e olha o Blueberry hoje, ele é um álbum grande e tal, daqueles álbuns franceses mesmo que enche o olho. Só que aí, originalmente, você pensa, porra, ele saiu no formato Magazine. Aqui no Brasil, quando a VEC publicou, quando a Abril publicou e tudo, saiu em formato Magazine. Todo mundo que leu Blueberry aqui no Brasil sai em formato Magazine. Aí fica a gente, Mesmo nesses lugares europeus, saíram já muito tempo atrás, formato formato Magazine. Só que Magazine. eles estão numa outra etapa já. Eles já Isso. têm 60 anos de Blueberry sendo lançado. Vamos lançar as versões maiores? Aí você pensa o quê? Pô, vou publicar um livro de 500 e tantas páginas, colorido, capa dura, né? Já vai ser um livro caro por si só. Caro que a gente sabe que muita gente, não vai caber no bolso de muita gente. A gente sabe que é caro. Se eu fizer esse livro no formato francês, Pá, aí mais, lascou. mais caro ainda. Aí lascou. Aí Aí você tem que ter uma noção, né? eu vou inviabilizar ainda mais da parte do público. Então, entra a nossa decisão de conversar entre nós e falar assim, gente, vamos fazer o formato Magazine? Eu sei que é Blueberry, né? Mas todo mundo que leu Blueberry no Brasil leu no formato Magazine. Você vê que é uma Entende? questão de bom senso. Eu não vou chegar pro Daniel e falar, cara, vamos fazer formatinho do Blueberry? Entendeu? Que vai acessibilizar mais? Vai, mas não pode fazer isso com a arte. Primeiro que o licenciante já não ia gostar. O que o Ale falou é uma coisa, né? Eles raramente eles impõem o que eles querem, mas eles aprovam todas as nossas decisões. Então ele quer saber o meu formato que eu escolhi. No contrato vai, né? A Vai maior tudo parte por dos contrato. contratos vai. Então eu faço uma proposta e ele aceita. Se eu chego lá e falo, eu vou fazer Blueberry formatinho, ele não vai nem deixar, mano, pra começar. Porque ele não quer o produto dele sendo desvalorizado aqui. Então, mas também ele sabe que, opa, formato Magazine está dentro de uma lógica que é pertencente a esse material. Então aí essa questão de você se equilibrar entre o seu sonho de colecionador e o valor a ser cobrado, que pode ser que às vezes uma pequena diferença de valor aumente muito a quantidade que você vai vender, sabe? Essa questão do formato, será que é algo cultural também? Porque assim, a gente está vendo agora a DC lançando um formatinho que a gente batizou aqui no Brasil, Aham. que é a DC enxergando o público do mangá, tentando encaixar É no isso, mesmo é. formato. E é uma coisa que eu imagino que para o americano era uma coisa impensável, assim, mudar o Mas formato. eu acho que tem a ver com o amadurecimento do mercado também. Eu também acho. Você acha que daqui a alguns anos, se você apresentar, não um Blueberry, mas um similar em formatinho, o licenciante pode entender, isso já é viável já. A gente fez um teste há pouco tempo que nós publicamos o Maxwell, do Alan Moore, e a primeira versão em capa dura foi um grande sucesso e esgotou com relativa velocidade. Era um trabalho inédito no mundo, desde que o Alan Moore tinha publicado essas tiras e tal. A gente que recuperou os A gente arquivos. recuperou, fizemos um barulho, vendemos esse arquivo para tudo quanto era lugar no mundo. Outro dia você viu uma livraria da onde mesmo? Onde que era? Era Polônia.
Que tava vendendo o Tá Maxwell lá, vendendo o você viu nosso no Maxwell Twitter, lá, né? Tava vendendo o exatamente. Maxwell, cara. É, Olha, uma edição brasileira de Maxwell, que loucura é essa? Os europeus lá loucos, achando que isso? Como isso? E legal, né? É, enfim, por que que eu toquei nesse assunto? Porque a gente está falando de um Alan Moore, então se existe um nome que tem força é esse, né? Alan Moore, poucos nomes são tão fortes quanto, e a gente tinha esse Alan Moore no catálogo, temos esse Alan Moore no catálogo, que é super fora da curva. E uma vez esgotada com extrema velocidade a primeira versão, o que que a gente falou? Vamos lançar uma segunda versão mais acessível. Vamos lançar uma segunda versão com uma capa diferente, mesmo conteúdo, mas É uma capa um novo diferente. ciclo de vida do produto. Vamos tentar, Já exato. atendemos a fatia do colecionador. Vamos tentar pegar agora uma fatia do público talvez mais esporádico, né? Esperando que talvez as pessoas que não tiveram acesso àquele primeiro título, capa dura, mais caro, tal, não sei o que lá, não sei o que lá, Agora compareça. e a gente achou que essa nova versão do Maxo ela ia desaparecer no mercado também. E não aconteceu. Não aconteceu. E aí nos vai pensar duas coisas. Ou se a gente tivesse lançado uma versão de luxo igualzinha, né, uma reedição idêntica, como a gente fez da, sei lá, do Musheda, por exemplo, teria vendido o mesmo tanto que vendeu a reedição mais barata, capa cartão, sei o que lá, com um papel um pouquinho mais fino. Teria vendido o mesmo tanto. Aí a gente fica pensando, será que o nosso mercado está maduro o suficiente para lidar com todas essas variações de formato que existe no mercado francês, que existe no mercado japonês, está chegando cada vez mais no mercado americano, né? Você pensa, o mercado americano são aquelas edições lá do edição do artista, agora é só a lápis, a edição sei o que lá, agora é tal coisa. Eles têm edição regular, eles têm uma edição mega gigante, e agora eles estão fazendo uma edição mais acessível, O né? nosso mercado Tentando consegue furar a lidar com bolha, isso? esse que é o lance deles. Aquele produto não está sendo pensado para mim, para você, pro Alê, pra gente que tá aqui que gosta de quadrinho. Se eu tenho o Reino da Manhã, formato bonito, e o Reino da Manhã formatinho, eu vou comprar o Reino da Manhã formato bonito. Eu sou colecionador. Mas pode ser que o meu pai seja curioso para ler um gibi do Superman, um tá R$ 300, o outro tá 50, eu vou no de 50. Entendeu? Eu não, eu vou me esforçar para pagar o mais caro, que eu gosto da minha coleção, entendeu? Então são públicos diferentes. Ou pode ser uma possibilidade para iniciar novos leitores, crianças, né, alguma coisa assim, É, né? Se o pai não quer comprar um Reino da Manhã de 300 pro seu pila, filho, pro mas um de filho, 50 ele pode dá, ser dá de 50, presente. É outro público, né? enfim, Mas eu acho uma iniciativa mega válida, cara. também. Mega válida. Só que pra nós, é isso que o Alexandre falou, é difícil você trabalhar com essas variações. Você tem que ser É, muito certeiro numa única variação, a cara. minha pergunta era se o licenciante se sente mais aberto a novos formatos. Nunca testamos, né? Nunca foi uma proposta que a gente chegou a fazer. Sempre que a gente fez, por exemplo, mudou de capa cartão para mudou de capa dura para capa cartão, o formato não mudou, né? O formato do Max ainda era o mesmo. Não encolhemos ele. Mas nunca fizemos essa proposta, nunca vimos, né? No caso da DC, ela é sua própria licenciante, então ela pode tomar suas decisões, né? E aí, uma vez que ela fez, os outros países replicam, né? Mas não sei se uma Glenar, por exemplo, uma Casterman, né? a gente Uma publica Dargaud, uma a editora. gente publica os Conan da Glenar, por exemplo. Best-seller do Pipoca, o primeiro volume vendeu pra cacete, tá esgotado e tal, não sei o que lá. Como que a Glenar reagiria se a gente falasse, ó, Formatinho Conan aqui. Ciméria agora não é mais esse formato gigante, vai ser um formatinho Eu não sei nem se eles aprovariam, não. Fora que difícil, eu acho que nem daria leitura também, porque os balõezinhos, mesmo no formato grande, eles são pequenos, né? tem essa. Aí você não consegue nem encaixar todo o texto no formato. É, O Blueberry jamais daria pra fazer formatinho, pela própria natureza do balão. A letra ia ficar tão pequena, cara. Ia ser muito difícil de ler. Você ia ter que fazer remontagem para caber menos quadros por página, para poder aumentar o balão. Não ia nem caber todo o texto lá dentro. não, eu penso assim, que talvez a DC tendo essa postura, uma Marvel, uma outra empresa Se der cria certo, eles vão fazer também. uma Se der certo, eles e vão isso fazer também. vira Com certeza o mercado está de olho e está todo É. mundo vendo qual vai ser o resultado lá. Mas quando você pensa em amadurecimento do mercado, de certo modo eles fazem isso há muito tempo. Porque eles lançam como revistinha mensal, vagabunda, com papel vagabundo. Depois eles lançam encadernado, capa dura. Depois eles lançam encadernado, capa cartão. Depois eles lançam a edição de artista. Foi o Depois, ônibus, né? aí depois vem o ônibus, Eles têm exatamente. milhares de formatos, né, cara? São mercados muito mais maduros e
que a gente está engatinhando ainda perto deles. Não, curioso isso. Eh, Alguma experiência, assim, de licenciar, de trazer para o Brasil, que vocês acham que ia ser engraçado, seria válido contar aqui De nessa caos, mesa de assim, causa? vixe, de cabeça, assim, rapaz. Tem algum, Ale? Ah, caos é o que não falta, né? Sempre vem pepino. Tartaruga Ninja mesmo, quando o licenciante queria obrigar a gente a usar o nome em inglês. Ah, é verdade, cara. Porra, cara, Ele queria que fosse Teenage Mutant Ninja Turtle. você tá de Você tá de sacanagem. brincadeira? Como é que eu vou chamar de Teenage Mutant Ninja Turtle Tartaruga Ninja? Quem é que... Não tem como, tem cabimento, cara. E pra gente convencer esses caras de que não. E ele queria o que queria, né? No fim das Mas contas, queriam, cara. a gente fez uma tese de doutorado explicando pra eles que não ia rolar. Não ia, não vai estar rolando. Mostrando que, Não, e eu até entendo o mostrando que lado até dele. o filme era traduzido. É tudo. O lado dele é Tudo. tipo, eu quero manter minha franquia, A a minha marca marca. global, né? Não vai estar rolando. Aí, aí eles entenderam e aprovaram o Tartaruga Ninja. Mas foi maluco, cara. Por um momento a gente pensou que a gente ia ter que fazer isso. Mano, não ia conseguir fazer isso feliz, você É. imagina? Como é que eu vou vir pro meu público e falar, eu vou lançar Tartaruga Ninja, mas vai chamar Teenage Mutant Ninja Turtle? Eu não vou... Como é que eu vou... Peço desculpas por isso. Você ia ter que pedir desculpa no vídeo. Terrível ia ser o negócio, né, cara? Mas teve esse caos mesmo. Já teve causos, cara, olha que louco, velho. Não vou citar nomes, tá? Porque Tudo bem. a gente não licenciou. Mas teve um determinado título que a gente estava querendo muito lançar. Não só nós, como todo o Brasil. Tá querendo? Não disse isso. Oxe, não põe palavras na minha boca. E aí chegou a possibilidade. Está disponível, está para jogo. Querem fazer uma proposta? Nossa, já brilhamos os olhos. Queremos, claro. Aí sentou eu, Daniel e o Alê e começamos a fazer as contas. E aí a realidade foi batendo na porta. Aí a gente chegou ao moral da história. Poxa vida, para fazer esse título, eu acho que a gente vai ter que gastar uns 500 mil reais. Para ganhar uns 50 mil no final, se bobear. Para ganhar a mesma coisa, você ganha com qualquer título. Com qualquer outro. Sendo que o quadrinho ia custar o preço de um carro. Aí, sabe, aquela coisa do licenciante, venha, faça sua proposta. A gente, sim, vamos fazer isso, espera a gente calcular. A gente calculou tudo e não temos nenhuma proposta, desculpa. Não dava, cara. A gente calculando, a gente foi percebendo que era impossível para nós. Aí você chega a um ponto que você pensa, não tem como, tem quadrinho que só a Panini mesmo para dar conta. É multinacional, que consegue, sabe, licenciar para vários países ao mesmo tempo, então é um investimento muito mais pulverizado do que o nosso. Mas foi E muito que engraçado, cara, no dia na eles sala. publicando. A realidade batendo e a gente murchando. A gente publicando 3 títulos por mês é uma coisa. Eles publicando 200 títulos, um cobre o outro, saca? Bom, esse aqui não está vendendo, não tem problema, aquele lá cobre e tal. É a lógica de corporação, né? É outra parada. A gente não, a gente não tem como a gente fazer isso. Aí foi onde foi triste, cara. Fiquei triste esse dia, cara. Ó, Não vou dizer qual é, viu? Não vou dizer qual é. Talvez um dia eu fale. voltando aqui no formato, É. em tudo mais, a gente conhece também o original PN, né? Sim. Quadrinho nacional também. E eu queria que vocês comentassem nesse caso, que às vezes você não tem a referência do material de fora, né? Se basear, vou fazer igual um colecionador gostaria, porque ele já viu o material de fora. Como que vocês chegam nessa conclusão? O material nacional, muitas vezes o leitor brasileiro tem a impressão de que ele é mais viável por ser nacional. Ou seja, não tem dólar envolvido, está pagando tudo na sua própria moeda. E quando vai para o dólar, você tem a conversão, e todos já sabem que quem converte não se diverte, certo? Então, como não se converte, você acha que é mais fácil. Só que não, é mais difícil. Por quê? Porque você tem que produzir aquilo do zero. E é caro. E produzir um quadrinho não é barato. Produzir um quadrinho é caro.
Então você vai lá, você fala assim, beleza, eu quero fazer o Ogiva 2. Fazer o Ogiva 2. Petreca, quanto você vai me cobrar por página? Vamos supor. Petreca vai me cobrar R$ 350 por página. Aí você coloca aí, o meu gibi vai ter 200 páginas. Você bota 350 vezes 200, nem faz a conta, senão ficar triste. Você vê que você não consegue pagar. Tá entendendo? Aí é mais difícil. E no meio disso ainda tem os royalties todos, também a mesma coisa, 10%, igualzinho, igualzinho. Então, normalmente, como que esses artistas eles fazem? Não existe uma indústria nacional de quadrinhos hoje, infelizmente, né? Existe o quê? Maurício de Souza. O restante, os caras têm que se lascar fazendo um serviço para pagar o outro, né? Então, por muitos anos, o Pipoca e Nanquim, por 8 anos, o Pipoca e Nanquim, a gente vivia de outros trabalhos e fazia o Pipoca no tempo livre. E aí até que virou a editora e hoje a gente Pipoca é a nossa profissão. Mas os artistas, eles às vezes trabalham em outros lugares, de noite, no tempo livre e tal, faz o quadrinho. Então, muitas vezes viabiliza quando tem um projeto social, tipo um PROAC, que lá em São Paulo, ele é o projeto que dá uma verba para o quadrinista. Aí é bom. Por quê? Porque o quadrinista já ganhou seu valor de página, ficou coberto por essa verba pública, né, do investimento em cultura e tal. Então, vários quadrinhos nossos foram viabilizados assim. Então, você vê, o Camilo Solano, ele lançou, por exemplo, o Beliscão conosco. O Beliscão teve PROAC. A editora em si, falando pela nossa editora, não sei as outras, a gente não fica com R$ 1 do PROAC, nada. Então, gráfica, a gente vai pagar. Seu royalty do autor, a gente vai pagar. Tudo, como se a gente estivesse licenciando um quadrinho lá de fora. Por quê? Porque a produção já foi paga de uma outra forma. Às vezes o quadrinista vem com, como a Bianca Pinheiro. Bianca Pinheiro veio com o quadrinho pronto. Nossa, a gente leu, gostou, beleza, vamos lançar. Já está pronto, ela mesma bancou as páginas dela. E a gente pagou os royalties. Que é normal, pagar para todo lugar, né? Agora, numa França, Estados Unidos, Japão, que tem uma indústria realmente, né? Esses caras, eles vendem muito e eles já fazem um produto pensando em licenciar, esse custo é pulverizado, né? Porque realmente, quando chega para nós, eu não estou pagando o valor original do artista, estou pagando um percentual do valor que ele já recebeu para fazer aquela HQ. Então, é muito difícil você viabilizar, porque envolve muito dinheiro, cara. Muito, muito dinheiro mesmo. E respondendo um pouquinho mais a questão do formato para você, a gente conversa muito com os artistas, o artista já vem mais a coisa mais ou menos em mente. A gente tem os formatos padrões que a gente publica, ou aquele formato magazine, que em geral são os álbuns europeus, formato americano, ou então algo mais próximo do Do mangá. mangá. A gente conversa bastante, olha, esse projeto aqui eu acho que vai melhor. Às vezes, que nem a Bianca já veio com o projeto pronto e o formato de página dela era formato americano, não tinha muita opção, porque tem a proporção da página também, né? Então, a gente conversa com os artistas e tenta definir isso, É geralmente né? realizar a vontade do artista também, né? É, Ele, eu gostaria que o meu quadrinho fosse nesse tamanho. Ah, beleza, bora, vamos fazer nesse tamanho então. quando um artista publica pelo Pipoca, o mesmo contrato que eu firmo com a Lamour, que eu assinei lá, assinou a Lamour, é idêntico ao contrato que o Do artista firma. brasileiro, idêntico. Idêntico. A única coisa é que o Alamur está recebendo em euro, né? Eu sei que lá é Libra, mas ele recebe em euro, e, e o brasileiro recebe em real. De resto, todas as cláusulas são idênticas. Quando a gente decidiu fazer o Pipoca original, uma das coisas que a gente conversou é que não ia ter nenhum tipo de distinção. Pelo contrário, a gente ia continuar lançando quadrinhos de luxo da mesma forma, né? Você pega o Gatilho, por exemplo, aquela primeira tiragem, porra, puta quadrinho de luxo, É, não saca? pode parecer que você está desmerecendo uma obra e valorizando A mais a outra, gente, entendeu? a gente Todas são queria, obras boas. a gente queria que todos os artistas que chegassem para lançar pelo Pipoca se sentissem valorizados e que eles recebessem grana, né? Que eles recebessem dinheiro mesmo. A gente escuta histórias de bastidores de artista que é pago com livro, saca? Porra, quando eu vou pagar minha água, que eu não posso. Como é que eu vou pagar minha água? Como é que eu vou pagar minha luz? Eu pago com dinheiro essa porra. Sabe? Como é que não vou pagar com livros os artistas? Não vou pagar, eu vou pagar com dinheiro também. Então a gente procurou dar esse respeito para os artistas também. Até, até por isso que a nossa produção é pequena. A gente não consegue fazer isso em larga escala. A gente gostaria de poder fazer. Não conseguimos contemplar dessa forma, né? Mas o pouco que a gente faz,
a gente é muito correto nesse sentido. E tem também nos nossos livros, né, os livros que eu publiquei, os que o Bruninho publicou, que o Daniel vai publicar. E aí tem essa questão que ele disse, pô, precisa pagar a página do artista, né? Esse artista, ele vai levar um ano para produzir Um ano, o livro imagina. dele. Sem ganhar nada, um ano. Ele não pode ganhar só os royalties, porque senão ele não se paga, né? Um livro de 200 páginas, não estou falando de um livro de 20 páginas, estou falando de um livro de 200. O Arena tem 260 e tantas páginas, é uma paulada de produção. O Ogiva e o Arena, como é que a gente faz nesse caso? É, eu como autor, o Ale como autor, a gente também tem royalty, correto? Então eu Royalty como de autor. pessoa física tenho royalties, que eu sou autor. Mas eu como pessoa jurídica, eu sou editor, então eu tenho meu CNPJ. Então a gente, quanto CNPJ, a gente, para viabilizar o projeto, a gente adianta os nossos royalties. Tipo o advance que tem que pagar lá fora, a gente faz o advance pra gente também. E é com esse advance que eu pago o valor de página, ou seja, eu não fico com dinheiro nenhum, no fim das contas. Porque o meu advance eu uso para pagar o valor de página do Então, artista, entendeu? então vamos supor lá, Você pagou um advance para o artista. o que É, a que editora paga o advance, aí, tanto para mim quanto para o artista. Ele tem o dele, eu tenho o meu. Só que o artista fica com o advance dele, normal. É advance, acabou. É isso. Eu tenho que pagar o valor de página dele ainda. Né? Porque o projeto foi, pô, no caso do Espelho Meu e do Ogiva, a gente que propôs, a gente que deu a ideia. Não é o artista nos procurando, é eu procurando o artista. Você não toparia fazer comigo? Eu tenho que pagar um valor para ele. Aí eu não fico com nada desse meu royalties. Eu pago para ele. Mas para mim, maravilha, porque eu tô viabilizando meu trabalho. É o meu sonho mesmo, sabe? Então vamos que vamos. Então é uma loucura, porque tanto as minhas HQs quanto o Ogiva, a gente não viu um centavo disso. Porque é a maneira que a gente encontrou para viabilizar e para poder trabalhar com bons artistas. Não posso chegar para um artista como o Robson, como o Petreca, e falar assim, olha, vamos fazer uma HQ comigo? Ah, vamos, legal, vamos. Pô, o cara vai se empolgar na hora. Mas é o seguinte, não posso pagar a tua página. Porra, cara. Mas eu vou levar um ano para produzir isso. Né? Não é um trampinho. É um ano que ele está deixando de produzir outras coisas. Então, aí qual é a opção? Ou você tira do seu bolso para pagar o valor de página dele, né? Ou então é isso que o Bruninho falou. Lembra? Era 8% do preço de capa que é pago para o licenciante. Nesse caso, Bruno Zago é o licenciante do Ogiva. Alexandre Calari é o licenciante do Arena. Né? Então, a gente recebe esse valor adiantado da empresa. A empresa faz essa benesse, né? Da entrega, faz... E aí você vai lá E e paga paga o valor de o página. valor de página. Entende? São as maneiras que a gente encontrou de viabilizar essas produções. É. E aí o parceiro acaba tendo royalty também. Mas é um royalty diferente. Tipo, você sei lá, 5 para um, 3 para outro, 5, 4. Você faz aquele percentual, né? Não, bacana. Então estamos aqui com editores e E quadrinistas quadrinistas também, também. é. Daqui a pouco, quem tiver trago aí o Arena, Espelho Meu, Ogiva, depois vamos fazer uns... Já assinamos alguns lá fora ainda, já mas tem que assinamos assinar uma mais, pá. tem que assinar mais. Pessoal, eu vou abrir também para Ah, perguntas boa, para boa. vocês, que imagino que vocês queiram perguntar bastante. E a gente já tem a primeira ali. Aê, boa. Quando vai publicar Invencível? Já vem a pergunta. Lá vem, lá vem. Boa tarde. Desde os 10 mil, você pegou a campanha dos 30 mil. Ô, Aê, legal, louco! legal. Unidos pelo PN. Ô, que bacana, cara. Ah, sim, da Image também. Aham. Ah, pego muita, cara. Muita das. Toda vez que a gente faz um vídeo desses, eu aprendo muito. Então, Fico Bruno, desesperado também para não cometer os mesmos erros, sabe? o que você aprende com os erros de uma editora lá fora para a sua editora? No caso desses específicos, né, da bolha e o da Image, cara, primeiro que você já aprende, especulação não. Né, porque a bolha foi isso lá, né? Mas era um cenário também que não vai acontecer nunca mais. Né, porque o pessoal já
Já aconteceu. Bom, quer dizer bem que as coisas voltam, vira e mexe e voltam. Vai saber. Mas eu acho muito difícil acontecer de novo, né? Que era um período em que o cara comprava o gibizinho dele nos Estados Unidos achando que ele estava comprando um ativo, né? E no futuro ia valer muito dinheiro e ia pagar a faculdade dele. Ou seja, não tinha leitor de fato comprando, a maioria lá era especulador. E aí acabou fazendo a bolha. Mas lá, só por exemplo, você vê lá no lance das comic shops, no vídeo que a gente fez, você mencionou também da bolha e tal, as editoras atuando contra distribuidores, por exemplo. Eu- é um erro, é um erro. Lembra que na época acho que a Marvel começou a distribuir seus próprios quadrinhos e sufocou todas as outras distribuidoras e só ela distribuía. Ou seja, ela era, além de editora, distribuidora. Foi à falência por causa disso. Você vê que, ó, rapaz, faz sentido. Não vou cometer um erro desse. Por quê? Porque senão eu vou ser o único agente a promover os meus livros. Eu não posso, né? Tem que ter outros agentes também. Os livreiros são importantes, as distribuidoras são importantes. Então, os demais lojistas são importantes. Então, jamais vou cometer um erro desse. Eu jamais vou trabalhar, por exemplo, com o Rob Life. Não, mentira. Que era um cara encrencado para contrato e prazos. Então, não posso trabalhar com encrenca desse tipo. Mas é legal, cara, você acompanhando a história de bastidores. Tem muita treta também, né? Treta de sócio, treta de dono. Eu não quero tretar com ele. O Faz Danielzinho bem, fala faz que um bem. dia tudo vai acabar. Vai ser que nem os Beatles, que nem o Chaves. Mas sacou? A gente sempre pega essa. Como eu tava dizendo, o Danielzinho ele fala, vão acabar por briga um dia. Igual o elenco de Chaves. Igual os Beatles. Igual Naruto e Sasuke, Zago. Eu espero que não. Mas fica de olho, né? Fica de olho. Tá. Tá. Sobre a segunda pergunta, né, a respeito do cenário fora do eixo Rio-São Paulo, né, o cenário de quadrinhos fora do eixo Rio-São Paulo, como a gente percebe? Primeiro eu vou falar, depois você. Eu não sinto que é só esse eixo Rio-São Paulo que tem espaço para quadrinhos, a gente sabe que tem no Brasil todo. A grande dificuldade é marcar presença nesses locais, né. Por exemplo, hoje viemos aqui eu e o Alexandre. Foi ótimo. Ainda bem que tem um evento com a Mandrake Fest, que está acontecendo numa cidade como Goiânia, e está promovendo isso e conseguiu viabilizar a nossa vinda para cá. Eu gostaria de ir em diversos outros locais do Brasil dessa forma. Mas se o Vitor tivesse falado assim, vocês podem vir enquanto editora, aí é onde complica muito para nós. Por quê? O dinheiro para você trazer um estoque inteiro para cá é muito alto. Você pegar e falar assim, eles vão montar um stand aqui, eu vou lotar um caminhão e vou trazer esse monte de livro para cá, é muito dinheiro, é muito caro. Aí isso é que dá aquele medo. Então, nesse caso, é melhor contar com um lojista parceiro local, sabe? Então, ó, tem uma loja local, vai ter alguém vendendo, tipo, a Mandrake vende os quadrinhos de pipoca aqui, em Goiânia. Então, você tem que fazer, no nosso caso, tá? Tem editoras, por exemplo, uma Panini poderia talvez vir, não sei. Mas essa é a nossa maior dificuldade em fazer evento fora de onde nós estamos. A forma que a gente encontra isso é fazendo online, né. Então, vai ter um saldão do Pipoca e Nanquim lá em São Paulo, vamos fazer a versão online desse saldão um pouco depois, ou então às vezes em simultâneo, para realmente, prestigiar todos os lugares. E a gente sabe que tem, público em todos os lugares do Brasil por causa do canal. Sempre que a gente faz alguma coisa em São Paulo, vem muita gente de
diversos outros estados, norte do país, nordeste do país, sul do país, centro-oeste, falando: "Ah, e aqui, quando é que vocês vão vir na minha cidade?". Então o canal E é um você bom contato que a tem a gente tem. demografia do YouTube também que Isso, mostra, a né? demografia do YouTube mostra, Aham. a parcela do público, né. São Paulo o público é maior, é, mas não é tão maior assim pelo YouTube, sabe. Então é bacana que tenha, né. Mas é um país de proporção continental, isso que é complicado, né, cara, de distribuição realmente, né. É por isso que precisam ter eventos como esse cada vez mais frequência, né? É, e quando tem um evento desses, é legal que a comunidade venha, por isso ainda bem que todos vocês estão aqui. Uma salva de palmas para vocês agora, porque quando vocês vêm, vocês finalizam para o Vitor, por exemplo: "Ó, tem público, vou fazer de novo ano que vem". Se não vem ninguém, ele fala: "Não vou fazer de novo, vou quebrar a cara". Então eu acho legal que as pessoas apoiam a cena local, né, das suas cidades, né. E sobre a primeira parte da sua pergunta, que era o resgate dos grandes mestres brasileiros, a gente fez o Jaime Cortez com Fronteiras do Além. Foi um livro que foi excepcionalmente bem na época. Depois fizemos o Terror no Inferno Verde, Flávio Colim, do Flávio Colim. Já não foi tão bem assim. teve o Maurício de Souza com Horácio, É, é, o box do é, Horácio, é né, até os meio fatos. injusto, né? Resgatar Maurício. É, Maurício mas o Horácio foi um resgate, né. o Maurício não precisa ser resgatado, É, mas mas o o Horácio Horácio foi um resgate, estava na sim. Folha de São Paulo só e teve que escanear gente, teve que escanear milhares de tabloides, então E um trabalho hercúleo. a gente tinha planos de fazer outros caras. Eu queria muito ter feito alguma coisa do Mozart Couto, chegamos a conversar com ele. Queria fazer Shimamoto, queria fazer Flávio, não, queria fazer o Nico Rosso. Conversamos muito de fazer o material de terror do Nico Rosso. São negociações que não foram para frente. No caso do Shima, várias pessoas começaram a fazer, começou a sair vários trabalhos por outras editoras e tal. E se tem outras editoras fazendo, o Pipoca não gosta de meter a cara junto. Eles estão fazendo, deixa eles fazerem. Com o Mozart Couto foi a mesma coisa. Começou a sair vários trabalhos perdão, começou a sair vários trabalhos de resgate dele. Aí a gente, o pessoal já está fazendo, né? Então deixa a galera se virar. Nico Rosso foi mais uma questão contratual mesmo, em relação à obra dele. Muita gente envolvida na questão da obra dele e tal. A gente acabou desistindo. Tem também o Colonese, né, que eu sonhava em fazer alguma coisa do Colonese, amo ele de paixão e tal. Ah, Às vezes você revisita alguns desses trabalhos antigos e você vê que o trabalho tipo, tem uma puta de uma arte e tal, mas as histórias não eram tão boas assim, então a gente fica um pouco reticente de lançar. O fato é que eu estou dando um monte de desculpas e que acabou não acontecendo, né? Mas teve esse ímpeto nosso em algum momento, e eu acredito que no futuro a gente deva fazer mais algum tipo de Ah, resgate sim, quando for o eventualmente. momento adequado, né? Porque é uma coisa que a gente não gostaria de parar. Mas ô louco, se fosse assim, o que está escrito ali na Amazon Os mesmo. famosos lançamentos secretos, né? É. Sobre a pergunta foi a respeito do marketing do Pipoca Nanquim, né, a divulgação que a gente faz dos livros. E olha que curioso, eu me formei em marketing, me formei em publicidade e propaganda. O que a gente faz não é marketing, no fim das contas. É divulgação, mas não é marketing. Se você pergunta assim: "Bruno, qual é o seu departamento de marketing no Pipoca Nanquim?", eu vou dizer para você: "Não tenho um, eu não tenho um departamento de marketing". Aliás, não tem departamento de nada, Não, né? não tem contas a pagar, compras, somos todos ele é Jurídico. o contas a pagar, o Daniel é o departamento de compras, eu sou o departamento de marketing. Então tem várias coisas que a gente mesmo abraça. Então não tem ali uma pessoa pensando assim: "Vamos fazer investimento em publicidade, vamos fazer", não, o que a gente faz é uma divulgação e é uma coisa espontânea, é uma coisa que a gente gosta de fazer. E eu acho que todos deveriam fazer.
Porque você sim eu vou falar por quê, eu sou colecionador também. E eu fico com um ódio quando eu entro para comprar um gibi, e eu não sei quantos volumes vai ter aquele gibi. Sei lá, a New Pop, vamos supor, tá lançando um mangá, a Ashita no Joe. Pô, vou comprar! Quantos volumes tem? Aí eu vou ler o da descrição. Não tem nem na descrição. Eu tenho que pesquisar. Eu tenho que sair fazendo trabalho detetivesco. Eu tenho que ganhar um salário para descobrir quantas cópias vai ter o negócio. E tem muita editora que simplesmente faz isso, né? Só solta. E achando que assim, se não vender, a culpa é do leitor. O leitor que não fez, não comprou e não deu o resultado. Sabe? Tem editora que joga ainda a culpa no leitor. Eu acho isso louco, cara. E assim, uma coisa que me deixa muito triste, na verdade, triste não, me deixa meio full pistola, é quando a gente faz uns vídeos espetaculares assim, sobre a obra, e aí vem o cara e fala que é vídeo de jabá, a pipoca só faz jabá. Como assim, cara? Eu tô lançando Blueberry, tô entregando um baita conteúdo grátis no YouTube sobre Blueberry, que é um conteúdo que eu faria lançando ou não o gibi. Mas ainda por cima estou lançando, então eu não só estou falando a respeito e dando. Gente, é um conteúdo que a gente faz, você assiste. É riquíssimo, a gente realmente dá um monte de informações ali. E não cobramos R$ 1 por elas. Quem tem dinheiro para comprar o gibi vai ter que pagar pelo gibi, mas quem não tem, tem um vídeo espetacular lá. E esse vídeo ele serve como divulgação para o livro. E vou te falar, se a gente hoje parasse com o canal, eu acho que as vendas do Pipoca cairiam absurdamente, cara. Porque é o canal que mantém Com a certeza, chama acesa. com certeza. Então chega um ponto em que a gente aqui tá cansado, né? Eu já não tô mais no mesmo pique que eu tava anos atrás. Eu sou editor há 11 anos já. O Alexandre há 13 anos, eu acho, que é editor, que ele começou 2 anos antes de mim. E eu aguentava antes varar madrugadas fazendo coisas. Hoje a gente já começa a ficar mais cansado, muito tempo, sabe, burnout, essas coisas. Então chega um ponto em que você tem que falar assim: "Bom, agora eu tenho que escolher o que eu faço". Então, beleza, antes eu revisava todas as etapas do gibi, agora eu vou poder revisar uma só. Eu vou ter que delegar, eu vou ter que contratar uma pessoa para revisar por mim, uma pessoa da minha confiança. Agora, se tem uma coisa que a gente nunca vai poder delegar, é o canal, cara. Porque o canal é o que mantém a chama acesa, é a gente. Se um dia eu tiro lá o Bruno Zago, o Daniel e o Alexandre Calari e põe 3 outras pessoas ali, eu aposto que vocês vão entrar e vão falar: "Ué, não quero ver esses 3, eu quero ver os 3 que eu já conheço". Então o canal é uma coisa que a gente leva muito a sério, cara, e dá muito trabalho, vou te falar, dá muito trabalho, de fazer, tanto conteúdo para o YouTube, quanto cuidar da edição dos livros, é muito trabalhoso. Uma vez eu vi uma entrevista com uma editora, e aí perguntaram para ele: "Por que que você também não tem um canal de YouTube?" Ele falou: "Porque dá muito trabalho", e ele não conseguia fazer, e de fato dá muito trabalho mesmo. Eu acho que a gente só consegue fazer porque nós somos em 3. Se fôssemos sozinhos, ia ser impossível. Porque, como nós somos em 3, aí, às vezes eu faço uma pauta e mando para os meninos só estudam, porque Nem não, nem todo mundo grava tudo. né, nem todo mundo grava tudo. Estou falando mais dos vídeos de pré-venda mesmo, né. Porque não é só você ler o gibi, ir lá e falar, você tem que estudar o gibi. E às vezes não tem conteúdo extra do licenciante que já vem pronto, Mas às vezes você vai querer promover aquele material também, por exemplo, em outros vídeos, né. vamos supor, complementando o que você falou, a gente acabou de falar do Crepax. Estamos lançando o volume 1 do Crepax. O Crepax é um gênio, é um mestre, ele é inconteste, ele é espetacular. E a gente faria um vídeo sobre o Crepax em algum momento do canal, de um jeito ou de outro. Tanto que já foi Sabe, mencionado no passado um diversas vezes. mestre da nona arte do Crepax. Porra, tem que ter, saca? Tem que Aí ter. tem que estudar, tem que fazer pauta, é Eh, difícil, cara. mas aí você pega e consegue associar isso ao quadrinho que você está lançando. Porra, maravilha, né? É isso. Aí vem um cara e fala: "É jabá". Não é, cara, é conteúdo também. E é um conteúdo que ajuda, eu acho, a espalhar a leitura também, né. Tem muita gente, inclusive hoje aqui no evento, já nos falaram: "Ó, voltei a ler por causa de vocês", ou "comecei a ler por causa de vocês". Então eu acho que, então ele foi um deles. Em tempos em que a leitura compete com streaming, rede social, YouTube, um monte de outras videogame, tempos que a leitura compete com tudo isso, a gente tem que ter gente falando sobre leitura, senão o pessoal não vai na frente, você deixa morrer isso, sabe. Então a gente quer manter isso sempre, 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 assim, para não parar, senão eu acho que a editora acabaria. A Ivana tinha uma pergunta também.
Diga lá. Aham. Ó, selo pipoquinha, ficaria legal mesmo. Aham. Posso interromper só um pouquinho? Mudou a Desculpa, pessoa que tava mudou, aqui? mudou, cara, mudou. Eu tô Mas fazendo, como? tô Que fazendo uma horas isso pequena aconteceu? substituição. Que E aí, susto! pessoal, tudo jóia? Tá? Acho que eles viram, só você que não tinha visto. Não, eu tava tão compenetrado. É, não, Tomei um susto. não, tô na produção do evento também, sou o Aham. Eduardo, o Faina teve que sair rapidinho. Aí só porque a gente tá gravando e ela tava sem microfone. Não sei se Você nas outras repetia a vocês pergunta. lembraram, isso, Sim, vou né? repetir a Já pergunta foi dela. orientado já de Beleza. repetir. Era isso, Eduardo? Era isso, Ah, então Você tranquilo. vai repetir? Sim, Então vai sim. lá, beleza. Sobre a primeira pergunta, né, do Pipoca Nanquim ter um selo de quadrinhos infantis, o Pipoquinha, a gente já pensou, né, Alexandre? A gente já pensou, é difícil. A gente já pensou e até agora a gente não teve coragem de inaugurar. Por quê? O nosso público do YouTube principal é da faixa etária de 25 a 45 anos. O segundo principal é de 18 a 25. O terceiro principal é de 45 a 60. O último do último é o infantil. Então, é um público com o qual a gente não conversa, tá? Então, eu teria que furar a minha bolha para vender esse tipo de coisa. Aí Exatamente. sim, aí a gente já pensou nisso, tipo, mas a gente vai falar com os pais, será que não dá certo, etcétera. Mas, a gente sabe que também teria que fazer um investimento para tentar anunciar com youtubers que vão pegar o público infantil, chegar em livrarias infantis, mas é aquilo, é uma área que eu, Alexandre e Daniel, a gente realmente desconhece. Eu nem sei o que a criança de hoje. Eu ainda quero ter filhos. Talvez quando eu tiver filhos eu vou ficar um pouco. Talvez não, com certeza eu vou ficar mais por dentro. Mas hoje eu nem sei o que seria do interesse do público infantil. É difícil. Talvez pela primeira vez na nossa história nós teríamos que contratar uma pessoa para fazer a curadoria por nós. Uhum. Hoje quem faz a curadoria é a gente. Eu sou incapaz de fazer uma curadoria para público infantil hoje, sabe? Mas eu sei que é um trabalho mega importante e eu sonho em um dia conseguir fazer isso. Sabe? Vai ser o dia que eu vou me sentir realmente empresário. Hoje eu não me sinto empresário, para te falar a verdade. A gente é empresário, é óbvio. Mas eu não me sinto muito, porque eu estou lançando as coisas que eu quero colecionar. É quase como uma trapaça. Eu sou um colecionador, eu quero aquele gibi, eu lanço ele para mim mesmo. E por sorte, mais pessoas também querem, olha que maravilha. Mas com o público infantil, como é que eu vou fazer, entendeu? Eu vou ter que investir mais. E não só isso, também tem a questão de muita gente faz no mercado e muita gente faz bem. Você bater de frente com essas pessoas, com essas editoras que já fazem esse trabalho, não é mole. Então, pô, eu Tem que vejo, chegar chegando, né? tem que chegar, que nem o Guilherme falou, eu não sei como fazer isso. Eu não tenho a menor ideia como fazer isso. Não sei nem como buscar os títulos. Eu não sei como vender esse título. Não sei como chegar no público. Não Pra sei. gente é difícil, E lançar um título infantil desse, ou infanto-juvenil que seja, significa ocupar um espaço que poderia ser lançado por títulos que a gente sabe trabalhar. Então a gente sempre fica meio entre a cruz e a espada. Assim, que nem a gente está explicando na pergunta que ele fez, o principal canal de vendas do Pipoca é o próprio Pipoca, é o nosso canal de do YouTube, YouTube, né? Por meio do YouTube que a gente comunica o lançamento, é por meio do YouTube que a gente comunica tudo, né? Do YouTube e das outras mídias sociais. E parte do nosso tempo, digamos assim, de comunicação, teria que ser alocado para outra coisa. Isso significa, entendeu? Deixar de lançar. Então é difícil, é difícil. Só É. um momentinho, acabou que não respondeu a pergunta, né? A primeira era sobre se vocês teriam interesse de lançar para um público infantil ou infanto-juvenil. E a segunda era qual artista mais excitante. Isso. Vocês já conheceram, A né? a Mais segunda pergunta. interessante, mais impressionante. Estou só repetindo para a câmera porque a gente brincou e esqueceu de repetir. Não, eu repeti. Você falou dessa Eu acho da que sim, não segunda? fiz, Falou eu fiz mas da sim, segunda você falou? Não, a segunda eu ia falar Não, agora, tava beleza, uma então por vai lá, vez, vai lá, vai lá.
Agora sobre a segunda, quer começar, Lê, ou não? Ah, pelo que a gente viveu ano passado, eu acho que você vai concordar comigo, sem É, dúvida, o Jiu-Jitsu. conhecer o Junji Ito, É. porque não foi só conhecê-lo, foi passar uma semana inteira com ele, jantando todas as noites, tendo conversas particulares com ele, assim. Todos nós, eu, Daniel e o Bruno, tivemos momentos em que ficam conversando e conversando e conversando e batendo papo e tal. Então, é um outro nível de interação, né? Com o Jodorowsky foi incrível, a gente foi na casa dele e tal, com o Chabuté foi incrível, mas fomos com o Alan Moore, né? O Alan Moore, para mim, é o ápice de tudo. Conhecer o Alan Moore foi, putz, é, assim, para mim foi mais importante conhecer o Alan Moore, por causa da relação que eu tenho com ele. Mas claro que todos os momentos com o Jiu-Jitsu foram melhores por causa disso que eu estou falando, porque a gente realmente passou uma semana, pô, levamos um cara para tomar caipirinha, levamos um cara, não sei o quê. É. Aí é outra Mas história, né? independente da experiência, foi o que eu mais fiquei ansioso. Eu sabia que eu ia encontrar o Chaboté, mas eu não fiquei tão ansioso quanto eu fiquei pelo Jiu-Jitsu. Eu sabia que eu tinha a possibilidade de encontrar o Jodorowsky. No fim não deu, porque eu fiquei doente. Mas eu também não, claro, você fica ansioso, não tô dizendo que não, você fica. Na hora você não sabe nem como, você fica todo atrapalhado, sabe quando você demora até pra você começar a entrosar direito, porque como é que eu vou falar? Meu Deus, é o Jodorowsky, é o Chaboté. Mas com o Jiu-Jitsu, essa apreensão foi maior. Estava realmente muito ansioso. Eu cumprimento ele dando a mão, eu abaixo a cabeça, eu faço assim, eu faço só um hello. Eu mostro que estou ansioso ou vou ser profissional? Não, sou profissional, você é só um cara comum para mim. Ô, Jiu-Jitsu, tudo bom? Prazer. E não pode Sou esquecer que a empresário gente aqui. a gente estava num momento de tensão também por conta do próprio evento em si, porque você precisa fazer tudo dar certo. Será que esse cara está se sentindo bem tratado? Será que a equipe dele está se sentindo bem tratado? Será que está tudo funcionando a contento para ele? Será que vai dar certo no... É o culturalmente mais diferente também, é. Aí essa tensão que o Faina está aqui fazendo um evento. O evento é tenso o tempo todo, Aham. né, é difícil, vai dar certo. E é um monte de coisa que dá errado o tempo todo, um monte de coisa para resolver e tudo. Você traz o cara do outro lado do mundo para cá, você quer que a coisa funcione para ele, Você quer passar né? vergonha, né? Então tem mais esse lado também, uma responsabilidade, por exemplo, conhecendo o Chaboté, não teve, foi uma curtição lá na hora, né? Você viu o Dionê lá na hora, Ah, tal, é, o pô, Dionê, que a gente foi pegou o Exército Conquistador agora, né? legal e tal. É. Não tinha esse peso nas nossas Mas do costas também. Jiu-Jitsu foi uma ansiedade absurda. Até o momento dele chegar, a gente estava muito ansioso. Aí depois que a gente viu que ele era um cara muito bonzinho, Muito de muito boa. acessível, muito de boa, assim, a gente foi ficando cada vez mais à vontade, assim, a ponto de ser inacreditável. De repente você fala, não é, sabe quando você para e pensa, tipo, caraca, eu tô num restaurante com o Junji Ito, sabe? Aí isso é inacreditável. Eu dei carona pra ele no meu carro. Porque teve uma hora que a gente estava num restaurante, numa churrascaria, aí o motorista tem um horário, né, ele tem que descansar. Aí o motorista falou: "Gente, eu preciso ir. Vocês vão ficar ou vocês vão?" Aí o jiu-jitsu falou: "Não, eu quero ficar." Aí a gente: "Ô, meu." Aí, então como ele vai embora? "Não, eu levo." Ou seja, e ele foi comigo, isso é inacreditável, cara, é muito legal. E se eu batesse o carro com o jiu-jitsu? Isso foi a corrida mais intensa da minha vida. Não deu nada, ainda bem, mas é Eu, impressionante. eu trabalhei muito com música há um tempo, né? E conheci vários desses caras aí que são caras gigantes. E as coisas que aconteciam fora do eixo, né? Não você levar o cara para a tarde de autógrafo, não você levar o cara para o show, não sei o quê. As coisas que aconteciam fora do eixo acabam sendo as mais legais, né? O papo que você tinha com o pessoal, as conversas que você desenrolava e tudo. O jiu-jitsu foi a mesma coisa. É, foi muito legal. Pessoal, mais perguntas aí? Tem Tem 4 que eu ali. tô vendo, eu só não sei se tá quem foi primeiro, ele aqui? É, eu Ó, vi aqui primeiro, mas não sei se foi efetivamente o 5 ali. Eu primeiro, vou é. tentar seguir a ordem, Vamos tá? Vou todo tentar mundo. lembrar o que eu vi. Vamos lá, você, por favor.
Quer Bem, repetir? a pergunta dele é uma pergunta mais íntima, como ele colocou. Como foi sair da posição de leitor para a posição de autor? Se foi a realização de um sonho, se vocês se sentiram emocionados, como é que foi o sentimento de vocês? Você foi autor Olha, primeiro. no meu caso, eu tenho uma meta de vida. Minha meta de vida é ser única e exclusivamente um autor, porque isso que eu quis fazer a minha vida inteira, né. Vai chegar um momento em que eu acredito que eu vou estar ainda mais velho do que eu já estou, e que as pessoas não vão ter mais muito interesse em ficar vendo esse velhinho falando no YouTube. Sobre o novo filme do Superman. É. Não é? O cara de 80 anos falando do novo filme do Superman é estranho, não é não? Mas eu acho que eu vou poder continuar produzindo as minhas obras. Eu era criança, eu não lembro disso, mas eu lembro que minha mãe me contou que ela falava que quando eu tinha 4 ou 5 anos, eu já dizia que eu queria ser escritor. E eu sempre quis fazer isso a minha vida inteira. Eh, Publiquei livros no passado, aí a vida deu aquelas guinadas malucas e eu acabei virando um editor e um youtuber. E na primeira oportunidade, quando a gente montou a editora e montamos o selo, eu falei: "Puta, eu quero produzir", que é uma coisa que eu sempre quis fazer. E num mundo perfeito, perfeito mesmo, sendo bem sincero, seria o ideal. Eu adoraria lançar um livro por ano, né, e todo ano conseguir lançar um livro ou um quadrinho e continuar com o tempo do Pipoca e Nanquim. Mas é impossível, é impossível. Eu tenho ideias para, sei lá, mais meia dúzia de coisas que eu queria fazer e não dá. O canal consome, o canal e a editora consomem de um jeito, né, que não dá, não dá. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai tirando as coisas de dentro e pondo para fora, né? Um E passo de cada vamos vez, um né? passo de cada vez, tal. Eh, eu pelo Pipoca eu já publiquei o Floresta e mais 2 quadrinhos, o Arena e o Espelho. Para o ano que vem, se tudo der certo, eu consigo tirar mais um do papel, se não vai ficar para o outro ano, mas vamos de pouquinho. E fala você agora. Eu sempre quis ser desenhista, né? Eu desenhava quando eu era novo. Já até mostrei no canal diversos desenhos meus. Desenhava mesmo, assim. Desenhava todo dia, E desenhava bem. desenhava até bem. Fazia fanzine, ia vender nos eventos em São Paulo. Eu morava no interior de São Paulo, então pegava caravana, sabe? Caravana para São Paulo. Ia vender lá, tal. Meu sonho era trabalhar para Marvel, trabalhar para DC, desenhar mesmo. Aí entrei na faculdade e parei com isso, vi que, não vou conseguir, desisti de desenhar. Mas a ideia de fazer quadrinhos nunca saiu de mim, né. E aí quando veio o Pipoca e Nanquim, veio a editora Pipoca e Nanquim, eu falei: "Pô, agora eu vou fazer, né". É engraçado que na época veio bastante gente falando: "Não, mas ele é o dono da editora e ele vai lançar pela própria editora, é trapaça". Se eu lanço por outra editora não fica bizarro, não é esquisito pra caramba? Tipo, o Bruno tem uma editora, mas não quer lançar pela dele, quer lançar pela do outro. Você depõe contra si mesmo, né, tipo o dono do restaurante não comer a própria comida. Não é estranho? Aí óbvio, né, quero fazer. E cara, aí falando da parte emocional, é emocionante demais, é um negócio difícil de pôr em palavras. Quando vem o gibi pronto, cara, quando você termina pronto, é um negócio sem palavras, assim. É de chorar em casa mesmo, assim. Na frente das câmeras você tenta segurar um pouco que dá vergonha. Mas em casa, assim, você fala: "Nossa, eu não acredito que eu consegui, cara". E é muito trabalhoso, né, fazer um gibi não é fácil, eu varei madrugada pra caramba, eu e Petreca, pra fazer o primeiro ogiva, e agora tá virando filme, né, eu fui no set de filmagem, foram 8 dias de filmagem, e você vê a atriz, a Sarah Antunes, e é a personagem que você criou ali na tua frente atuando. É um negócio de absurdo, assim, emocionalmente falando, é uma conquista muito grande. Eu acho que de todos esses anos de Pipoca e Nanquim, essa é a conquista mais emocionante, assim, né. Quando chega o nosso próprio quadrinho. Trazer o Jiu-Jitsu é emocionante, publicar um quadrinho que a gente sempre sonhou em publicar é emocionante, mas chegar o seu trabalho pronto e você ver outros leitores lendo, pedindo para você assinar, e nas prateleiras de várias pessoas Brasil afora, isso é muito emocionante, cara, muito Eh, legal. eu particularmente, já que é uma pergunta íntima, eu sempre fui um cara das artes, né. Porra, Principalmente as anos marciais. artes É. marciais, né, artes marciais é uma forma de expressão, música sempre foi uma forma de expressão para mim, compor, produzir as letras e tudo, escrever, produzir quadrinhos e tal. O Ale teve banda de heavy metal, não sei se
alguns de vocês sabem aqui, foi bastante tempo. E uma coisa que me move, assim, que enquanto indivíduo, enquanto ser humano mesmo, mobiliza internamente, é olhar para a arte, porque qual é o lance? Não existia nada e de repente algo foi criado, né? Não existia uma melodia e nasce uma melodia. Aquela melodia, ela, porra, é a coisa mais divina que pode existir, é o ato da criação, sabe? E não importa em qual arte que você faz isso, evidentemente eu não estou falando em ter um filho, nem nada disso, isso é outro patamar, estou falando em termos de artísticos mesmo. Então, não existia nada e surge algo, e esse algo é palpável, e outras pessoas vão poder apreciar isso. Eu acho que isso é bonito demais, saca? Ah, então, por isso que eu falo que eu gostaria de fazer isso o tempo todo. Eu me debato internamente o tempo todo hoje, o Alexandre de hoje, ele luta o tempo todo para tentar ser, como o cliente comentou agora, tentar ser um empresário. Ter que lidar com prazos, ter que lidar com dinheiro, ter É, que a lidar parte com mais chata do que a gente pagamentos, faz é o com empresário, né? contratos, com não sei o que lá. Porra, cara, eu sei que é essencial fazer isso, é o que move toda essa máquina, né? A gente tem que fazer isso, mas se eu pudesse, eu não faria nada disso, saca? Eu Você faria só. só queria a parte Ah, artística, eu queria criar e tal, não sei o que lá. Então, é isso, a gente as duas metades do cérebro ficam brigando o tempo todo, é. né? E, e a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente busca viabilizar, pelo menos um pouquinho esse lado artístico para deixar a gente feliz, né, o tempo Esse todo. equilíbrio em todas, né? A nível de curiosidade, uma vez a gente já teve essa conversa, eu e o Daniel Alê. Por exemplo, a gente é empresário, creator, editor e autor. Então, se tivesse que escolher só uma das quatro, qual você seria? Você acredita que cada um deu uma resposta diferente? O Ale falou que só seria autor. Eu falei que seria creator. Eu adoro fazer YouTube. Gosto de falar, de apresentar e tal. Gostaria de fazer o YouTube e, eventualmente, um gibi novo, uma coisa nova. Não viver do gibi, mas eu seria o creator. E o Daniel, o editor. Ele adora editar, fazer o copy deskzinho dele na mesa dele, fazer a tradução da mesa. Cada um deu uma experiência diferente. Claro que nós nunca vamos abandonar as outras áreas. Nos fins, vai sempre ficar se equilibrando em todas elas. Mas você vê que legal, né? Cada um tem uma pensamento. É um time realmente variado. A Tinha próxima uma pergunta pergunta aqui, né? que é Aham. per a pergunta dele foi se tem algo que vocês não publicariam, algo gore ou nazi, né, pesado demais para entrar pra publicação. Sem dúvida, tem coisa que barra, né? Tem coisa que não bate com o teu, com, com a suas crenças, né? Com o seu modo de pensar, com suas convicções. E aí eu acho que quando vai contra o que você pensa, isso é uma barreira realmente, né? Com certeza. Um conteúdo nazi, por exemplo. Eu publicaria um monte de coisa detonando todos os nazis, né? É, mas um conteúdo feito O para feito para nazis, não, enaltecer não. isso, mas de forma alguma, né? De forma É, alguma, tem porque coisas que realmente barra, assim, que você fala: "Ah, não tem interesse". E aí você vai me falar, por exemplo, vai ter gente que vai falar: "Ah, mas e a liberdade de expressão?". Ok, ele que publica em outra editora. Toda editora tem uma curadoria. Todos têm uma curadoria. e Todo o leitor tem uma curadoria. O leitor escolhe aquilo que vai comprar e vai ler em casa. O editor escolhe aquilo que vai publicar. e assim, a gente tem obras que são obras controversas. A gente publicou um Druna, por exemplo. Druna tem violência sexual pra cacete, negócio que dá gatilho nas pessoas e tudo, tal, não sei o que lá. Mas, por incrível que pareça, quando você busca lá no fundo, tem mais do que isso. Isso pode ser a primeira camada e pode ser a primeira coisa que todo mundo vai querer chegar. Quem quiser detonar o quadrinho, vai em cima disso, É, tipo, quem saca? quer adicionar um Game of Que- Thrones vai em cima da violência explícita, das cenas de Do sexo, do incesto e de não sei o que incesto, lá tal. mas tem mais do que isso, né? Mas não é só isso. Então, se é um quadrinho que vai te trazer mais coisas, no fundo não importa se o quadrinho vai ter uma violência sexual lá naquele momento. Porque não é só isso. Porque o quadrinho como um todo é um puta de um quadrinho, E é uma aí você puta de uma comunica, história. né, ó, esse quadrinho tem esse tipo de conteúdo. A gente até coloca Exatamente. na capa, ó, alerta de gatilho, violência sexual, alerta de gatilho, suicídio, quando tem, né, você acaba informando. Mas agora a gente não gostaria de publicar uma coisa descerebrada que só fala sobre isso e que é totalmente gratuito. É, É, não,
Nada contra quem publica, mas quem o Bruno falou, vai lá e faz o É, seu, faz o a seu. gente faz o nosso. Mas sim, existe uma curadoria, tem que ter a curadoria, né? A gente vende curadoria também, né? É, tem uns que não passa, a gente não gosta, então não vai. Tinha alguém ali atrás dele, O eu não pessoal que lembro tá de quem pé, era. se Ah quiser lá, lá sentar, no tem fundo. cadeira aqui na frente ainda, viu? Tem cadeira Lá no Ali, no, ó. meio. lá no fundo tá filmando lá, por favor. Sim, nós somos reais. Nós não somos IA. Diga lá. Aham. Bem, a pergunta dele foi, além de questionar se vocês são seres reais, a pergunta dele foi como que funcionaria se vocês encontrarem um autor inédito publicar, talvez alguém de muito talento, e vocês precisam encontrá-los de alguma forma, ou ele Aham. encontrar vocês. Esse é o maior desafio de todos, cara. Atualmente, se a gente disser: "Nós estamos ativamente buscando", não estamos. Por quê? Porque não dá tempo. Você não tem como. Para você encontrar um novo Jack Kirby, um novo Alan Moore, você tem que parar e buscar a fundo mesmo, avaliar. E ninguém nasce um Jack Kirby, ninguém nasce um Alan Moore. Você tem que ter o trabalho de editar aquela pessoa, ficar dias e dias e dias, anos e anos e anos junto dela, lapidando o seu talento, até ela virar um novo Alan Moore da vida. E a nossa editora, pelo tamanho dela, pelo porte dela, pelo tempo de existência dela, a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar. Hoje eu vejo outros países fazendo isso, tipo o Japão, né? A Shonen Jump está sempre em busca do próximo pilar da revista. Quem vai ser o próximo, qual quadrinho vai ser o próximo One Piece? Quem vai ser o próximo Eiichiro Oda? Eles estão ativamente buscando isso e trabalhando para criar esses caras, porque esses caras não se criam sozinhos. Não adianta você falar assim, o Alan Moore só é o Alan Moore porque ele é gênio. Não, o Alan Moore ele é o Alan Moore porque ele é gênio. Foi um exemplo, foi um exemplo Opa! equivocado. Mas tem autores que você fala, não, sei lá, ele não é, vamos supor, o Tom King. Ele é genial, ele é, mas tem a força da DC em cima, divulgando os trabalhos dele. Sabe, um mangaka, como é que a Jump faz para tornar aquele mangaka popular? Primeiro, além de colocá-lo em diversas capas da revista, promove animes, por exemplo. Vira uma franquia. Isso tem que ter uma força de uma empresa. E para isso acontecer, tem que ter toda uma musculatura, um trabalho ativo e constante para que isso role. Isso é difícil de fazer. Complementando a resposta, editoras grandes, de modo geral, eles têm um departamento, principalmente editoras de livros, tá? Eles vão ter um departamento focado só nisso daí, só na descoberta de É talentos. isso, tem É, cara só para isso. é uma ou duas pessoas que vão passar o mês inteiro lendo e lendo e lendo manuscritos, até, ó, isso aqui é interessante, separando e fazendo essa curadoria. E aí vai falar com o cara, faz reuniões com o cara, tenta editar a pessoa até virar. Para nós é impossível, sempre foi fazer isso, hoje, então nem se fala. Teve um mecanismo há pouco tempo, aí, que aconteceu em duas ocasiões, que foi o Prêmio Geek, que foi o prêmio promovido pela Amazon. Né? Nesse caso, a Amazon fez essa curadoria, né, para a gente. A gente se envolveu nesse Prêmio Geek e topamos fazer a publicação, porque é algo que a gente sempre quis fazer, pegar autores iniciantes, nunca antes publicados, e trazer para casa. E fez como, né? Eles contrataram profissionais, inclusive a gente conhecia, sabia quem eram e tal, que fizeram chegaram 1000 inscritos. Aí como é que eu vou ler 1000 pessoas fazendo tudo que eu faço? Não tenho como. Então tem alguém fazendo isso por mim, apresentando para mim, para o Daniel para ler, e aí de modo que a gente vai ter condições de dar o resultado para uma pessoa específica, né? Um contemplado, que era o que ia ser publicado de fato. Mas por quê? Porque tinha um monte de gente nos ajudando. Só nós três é muito impossível. E aí foi muito legal, porque por meio do Prêmio Geek conseguimos trazer 4 obras diferentes para casa. É. Né? Dois, Dois livros, dois duas livros HQs. e 2 HQs. É, dito isso, a gente não consegue estar fazendo essa curadoria. As pessoas mandam um e-mail para o Pipoca e falam assim, eu posso mandar o seu quadrinho, meu quadrinho, tal, não sei o que lá. Não dá, nem adianta mandar, porque a gente não vai conseguir fazer isso. Hoje é muito São, difícil. são dezenas que chegam por semana. É impossível. Mas uma coisa que nós estamos sempre ligados é no cenário.
no cenário como um todo, na cena como num todo, e uma pessoa começa a se destacar lá, a gente está vendo, um de nós está sempre vendo, né? Então vou dar um exemplo. O Robson Moura, ele não veio desenhar o Espelho Meu à toa, né? Ele veio desenhar o Espelho Meu porque ele começou a se destacar. Ele fez um quadrinho, depois fez outro quadrinho, depois fez outro quadrinho, todos esses autopublicáveis, né? E aí, em algum momento, esse cara aparece na cena. E a gente está de olho nessas coisas, né? Quando a gente resolveu lançar o Jefferson Costa, por exemplo, lá no início do original PN, a gente não tirou o Jefferson do nada. Ele já vinha se destacando também. É um cara que está produzindo a dele, o dele é o ponto de que a gente chega e fala assim, opa, vem cá, sabe? Então, assim, já aproveitando e dando um conselho para todos os quadrinistas que estão aqui e para todos que vão assistir isso, continua fazendo o seu e continua acreditando. Porque se você fizer direito, e você for que nem o Bruninho falou, ninguém nasce um Alan Moore, ninguém nasce um Jack Kirby. Essas facetas são moldadas com o tempo. Chega um tempo que você se desenvolve a ponto de chamar a atenção, né? Precisa ter consistência e resiliência no trabalho, mas acontece. Pessoal, tem mais duas perguntas, acho que era uma sua, você que tinha levantado a Aqui mão, você também tinha erguido e uma ela, hora, né? e ela aqui, Não? não, você. E daí, infelizmente, tem mais uma no final. Infelizmente, a gente vai ter que encaminhar para o final. É até uma questão de tempo aqui de utilização do espaço do Centro Cultural. Tá bom. Beleza? Então, eu vou fechar nessas três, tá? Vai tentar falar Ele mais. e o ele. É, Não, respostas mais dá rápidas, para né? responder ok, é porque se Tá a bom. gente, eu sei que esse bate-papo é infinito. E aí, por isso que eu tenho que falar, A não, aí a pergunta gente dele vai parar anterior daria aqui. uma palestra própria. Pois é, pois É. é. Então, vamos lá, por favor. Ah, tá. Muito Ah, ok. obrigado. Temos, Ah, legal. Faz tempo, então. ok. A pergunta dele já foi feita. A pergunta dele já foi feita antes e ele é um fã. Beleza, vamos lá, você. Aham. Bem, ele perguntou o que que vocês acham de ser youtuber, foi isso que você falou no começo? Não, dos Dos booktubers. booktubers, perdão. Isso, de booktubers que divulgam o seu trabalho, o trabalho de vocês. Os booktubers que divulgam nosso trabalho fazem total a diferença. Nós somos gratos a todos. É muito importante. Toda vez que vem um booktuber novo ou um gibtuber novo, que o pessoal chama também, né? É ótimo. Quanto mais gente falando de quadrinhos, quanto mais gente falando de leitura, melhor. A gente queria poder fazer um trabalho de divulgação ainda maior nesse sentido, né? Você vê, tem um hall aí de booktubers que a gente é parceiro, que a gente sempre manda os livros e tudo tal, mas é uma quantidade muito grande de pessoas, então a gente não consegue atender todo mundo. Acaba tendo uma rotatividade, né, de divulgação, mas a gente sempre, todo livro que sai, a gente separa lá 35, 40, às vezes 45 livros que a gente dispara aí para todo mundo, para o pessoal divulgar mesmo, né? Isso é uma coisa que é essencial. Às vezes chega um booktuber novo para a gente e pede parceria tal, mas as parcerias já estão lotadas, então a gente fala, ó, espera um pouquinho e tudo tal. Mas dentro do possível a gente sempre tenta manter as portas abertas e ajudar a construir essa grande teia, né? Essa enorme cena, digamos assim, eu gosto de usar essa palavra cena do quadrinho, né? Que vem sendo criada aí já faz um tempinho. Os booktubers eles ajudam a consolidá-la, né? Porque eles estão no meio do processo, né? Antes de chegar no consumidor final. São eles que fazem essa ponte aí. Então é importante mesmo. Eu acho todos válidos. Ok, obrigado. Lá no fundo. A pergunta é se vocês do Pipoca Nanquim já tiveram contato com leis de incentivo, mecanismos diversos de fomento à cultura,
para publicar, para editar, e como é que foi essa experiência? Anteriormente aqui a gente mencionou o PROAC, né, que é um projeto de incentivo a quadrinhos que tem lá em São Paulo, que a gente já teve contato, não diretamente, mas indiretamente, de artistas que ganharam o PROAC e escolheram o Pipoca Nanquim para lançar seus quadrinhos. Então o dinheiro do PROAC fica com eles, banca a produção deles, e o quadrinho depois a gente publica, e já é legal porque já é um quadrinho que sai com um prêmio, né, com um aval de que é um bom quadrinho, porque ele passou Pelo crivo, né? pelo crivo de um hall de uma banca de jurados e tal. Então isso é muito bom. Agora, um que foi mais direto à nossa experiência foi o ano passado com a Lei Paulo Gustavo, que teve também, se eu não me engano, foi federal esse projeto, e foi um projeto para auxiliar artistas que ficaram sem trabalho durante a pandemia. E a gente acha que todo projeto de incentivo à cultura é ótimo para o Brasil. Fico de cara de ver que tem gente que não gosta, porque acho que falta o entendimento da pessoa, de pegar e perceber essa verba, ela beleza, é uma verba de imposto, mas ela vai ser reinjetada na economia, porque você vai fazer uma uma peça de teatro, um filme, um show, seja lá o que for, você vai ter lá gente sendo empregada para trabalhar, ganhando emprego, esse cara vai ter dinheiro, e ele vai poder gastar, ele vai injetar esse dinheiro no próprio município dele, o dinheiro vai circular de novo, ou seja, vai gerar emprego, vai gerar circulação e vai gerar cultura, que é uma coisa que o Brasil carece muito, né. Então isso é muito bom. E a Lei Paulo Gustavo nos beneficiou, porque o filme do Ogiva acabou ganhando a Lei Paulo Gustavo da cidade de Indaiatuba. Também não foi a Pipoca Nanquim em si que fez parte do edital, foi a produtora do filme. Então a produtora nos procurou, perguntou se a gente queria topava fazer com eles a adaptação, a gente topou, e aí veio o edital. Eles inscreveram, claro, com o nosso aval e tudo, e deu certo. Eles ganharam essa verba, e depois a gente complementou com o financiamento coletivo, disponibilizando ingressos digitais para as pessoas, os fãs do Pipoca, poderem ver o filme conosco. E isso foi ótimo. A própria cidade de Indaiatuba adorou, porque, o prefeito, o pessoal da Secretaria de Cultura, eles foram acompanhar alguns dias das filmagens para ver. É a Hollywood brasileira, sabe, é muito louco, porque a estrutura que você monta lá para filmar, não é pouca coisa, é lindo de ver, você fica impressionado. E isso retorna para a própria cidade, né, dá visibilidade para a cidade. Você vê, nós temos um canal 300.000 inscritos, não é pouca coisa. Tudo bem que tem de milhões por aí, mas 300.000 inscritos não é de jogar fora, nós estamos lá falando o tempo inteiro. O Gil vai rodar em Indaiatuba, vai rodar em Indaiatuba. Dá visibilidade para a cidade. Só dentro do filme, ao mesmo tempo, tinham mais de 60 pessoas trabalhando, todas recebendo, todas ganhando dinheiro. Isso volta. E no final teremos um produto muito bom. Então, a gente, com essas experiências que a gente teve com lei de incentivo à cultura. Uhum. Perfeito. Bem, pessoal, a gente está com o tempo no fim, realmente. Infelizmente, vamos ter que terminar esse bate-papo. Todo mundo, Mas eu queria Mas a gente agradecer pode ficar demais. a gente vai assinar para a galera, Isso. e podemos sentar Daqui a ali na pouco a mesa. gente ainda pode ficar um tempinho aí. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui no evento. Foram 3 dias de Mandrake Fest. Queria agradecer toda a equipe da produção, né, o Luiz Marcolino, que está ali na gravação com a gente, as nossas intérpretes de Libra, né, a Andréa, a Janaína. Agradecer o público presencial que teve em peso, o evento foi lindo. Agradecer quem estiver em casa depois assistindo esse vídeo, né? E lembrar que mais do que quadrinhos, simplesmente a gente gosta de falar de quadrinhos, né, pai? Né? Pessoal, muito obrigado a todos que vieram.